Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já chegamos ao episódio 155. Olha só que bacana. E hoje também nós estamos com mais uma convidada muito especial da nossa comunidade brasileira aqui do Japão, né? Logo, logo pedi para ela se apresentar. Porém, como sempre antes, agradecer primeiramente nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente aqui, deixa eu pegar meu Açaí Motion aqui, né? E ó, agradecer o Açaí Motion, né? Acredito que todo mundo já conhece o Açaí Motion. Mas se porventura alguém ainda não conhece, o Açaí Motion é um energético brasileiro, tá? Que ele é envasado aqui no Japão. O Açaí Motion ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá? Além de ser formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características principais seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B. O extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína. O extrato de cenoura negra seria corante natural, e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá? E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks, tá? E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o açaí mojo, que é muito bom mesmo, tá? Então, muito obrigado ao açaí mojo, obrigado, né, ao Santana, né, que é o responsável do açaí mojo aqui na Ásia, né? Então, muito obrigado. E também agora agradecer a BRJP Seguros, né? A BRJP Seguros, ela oferece vários tipos de seguros, tá? Ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. Não é só seguro, tá? A BJP Seguros é proteção com propósito, tá? Tá na BJP, tá seguro, tá bom? Então, muito obrigado a BJP Seguros, obrigado a Yumi-san, né, que é responsável do escritório da BJP lá em Fukuiken, tá? Muito obrigado. E também agora agradecer a Daisuke Modas, né? A Daisuke Modas que tem a loja física deles lá em Isezaki Shigumaken, né? Dentro do supermercado Takara. Então, quem quiser tá dando uma olhadinha, conhecer a loja, né? Pode estar indo pessoalmente lá, quem mora na região, né? Mas quem mora longe não tem problema, porque eles têm a loja online deles, tá? Que seria daisukemodas.com. Dá uma olhadinha lá que eles têm uma variedade bem grande de produtos, bem bacana mesmo, tá? Inclusive, o da Daisuke Modas, como sempre, também eles oferecem um presentinho, né, para o nosso convidado, né? Então, deixa eu entregar aqui para nosso convidado aqui um presente da Daisuke Modas, aqui, ó. Obrigado a Daisuke Modas, tá bom? Então, eu tá entregue aqui nas mãos da nossa convidada, Muito obrigada. tá? Obrigado, Daisuke Modas. E é isso, né? Então, a Daisuke Modas, muito obrigado como sempre. Obrigado ao Cláudio Sugimoto, né, que é o responsável da Daisuke Modas, juntamente com a esposa dele, a Márcia, né? Então, muito obrigado como sempre. E é isso, já agradeci a todo mundo. Agora agradecer a nossa convidada de hoje, né, pelo tempo dela, por estar aqui compartilhando o tempo dela com a gente para estar contando a história de vida dela, né? Então, muito obrigado e, por favor, pedir para ela se apresentar, né? Eu que agradeço primeiramente o convite, né? Eu sou a Kate, eu sou dona do Educa Mais, né? Uma escola de... O foco principal é mais o português, né? Eu já estou bastante tempo nessa área, uns 10 anos, só com a escola, né? Mas eu sou professora há mais de 15 anos. E fica situado aqui em Randa, em Haiti. Tá ótimo. Aí o resto a gente vai descobrindo durante a conversa, né? Uhum. Tá bom, então. Ah, o pessoal da live aí. Yoko-chan 887, bom dia. Ah, das A da Esquimodas. Esquimodas, muito obrigada. Aí a das Esquimodas tá entregue, viu? Vamos lá então, passear pela região aqui então, Uhum. Kate. E tá chovendo, E né? tá chovendo, né? Mas vamos lá então. Kate, para começar, no começo, né? A conversa. Você nasceu no Brasil, no caso? Sim, eu nasci no Brasil, mas eu vim para o Japão quando eu tinha 12 anos, então a minha infância foi praticamente aqui. Só que eu estudei em escola brasileira, né? Na época tinha muita escola brasileira aqui, e é Uhum. aquela época que os decassegues ainda tinham a vontade de retornar, né? Então ninguém pensava em ficar aqui. Então a minha mãe, preocupada com essa questão do idioma, falou: não, vamos colocar em escola brasileira, porque acho que a grande maioria que tem a minha idade, assim, com certeza pensavam da mesma forma, né? Vamos retornar ao Brasil. Ah, sim. Então eu vim para cá criança, mas eu estudei em escola brasileira até a faculdade, né? Foi tudo brasileiro mesmo. Aí você, no caso, nasceu onde no Brasil? Eu sou de São Paulo, Certo. mas eu morei 2 anos no Piauí, no Nordeste, porque meu pai é de lá.
Ah, Só que tá. os meus pais, eles são separados, né? Então eu morei com meu pai lá e minha mãe já estava aqui, minha mãe casou de novo. Tenho meu Uhum. padrasto aqui que me criou. Então, assim, eu sou. Quando eu vou pro Brasil é bem complicado, porque eu não vou para um lugar só, né? Então fica uma Ah, viagem muito cansativa, porque eu vou para São Paulo, vou pro Piauí. Agora eu sou casada, meu marido é de Mato Grosso do Sul. Então a gente faz um rolê muito grande, né? Por isso que agora é muito complicado, porque a família cresceu, né? entendo. Então, como você veio até relativamente já grandinho assim, então você lembra do Brasil bem então, né? Lembro, até que eu lembro sim, eu retornei algumas vezes, né? E acho que com Uhum. uns 20 anos mais ou menos, logo após a formatura da minha faculdade, eu tentei ir embora para morar lá, né? Hum, Eu sempre tive vontade de morar lá. E eu fui e fiquei um ano mais ou menos, mas eu não me adaptei ao Brasil. E aí depois de ficar um ano lá, eu falei, não, eu vou voltar para o Japão uhum. e vou fixar residência lá e não quero mais morar no Brasil, né? Não me adaptei, não deu certo. E aí eu vi que meu lugar era aqui mesmo, né? Ah, tá. Mas quando você veio do Brasil para o Japão a primeira vez, teve aquela questão de choque cultural? Ah, Como que foi? teve. Quando eu era criança, eu não queria vir para morar, né? Uhum. Vim para passear, porque a minha mãe já estava aqui, então a gente queria ver ela e tudo, eu e meu irmão. E aí a gente acabou ficando, mas no começo eu não queria, né? A questão, mesmo que eu estava em escola brasileira, mesmo assim a gente tem um choque cultural muito grande. Mesmo Hum. tendo as pessoas falando em português com você ali 24 horas, muda muito a rotina, né? Então, mas foi coisa assim, sei lá, de uns 2 meses, porque eu era Ah, muito foi rápido, né? criança, é. E Hum. criança se acostuma muito fácil, porque eu estava no ambiente brasileiro. Porque a Uhum. escola, inclusive a escola que eu estudava era aqui em Randa, então a minha infância inteira eu não morava em Randa, mas eu estudava em Randa, né, que era o Pitágoras, era bem Hum. conhecido na época, mas hoje já não existe mais, fechou, né? Uhum. E então, mas é uma coisa, como é criança, acostuma muito rápido, né? Mas eu lembro que eu chorava, que eu queria ir embora, que eu queria voltar para a escola onde eu estudava, né? Porque eu estava Ah, gostando tá. muito da escola onde eu estava, no Piauí na época, No né? Porque Piauí. eu estava, antes de vir para cá, eu morei 2 anos no Piauí. Então, em São Paulo eu fiquei até os 8, 9, mais ou menos. E depois eu morei 2 anos com meu pai lá no Piauí, porque ele saiu de São Paulo e voltou para o Piauí. E Uhum. a gente foi junto. Aí de lá do Piauí que eu vim morar no Japão. E eu estava gostando muito da escola que eu estava. Então acho que era mais por isso que eu não queria sair, né? Porque é aquela fase que a gente está entrando na adolescência, né? Ah, 10, 11 sim. anos. E aí você começa as amizades, né? E tudo mais. E você não quer sair do seu mundinho, né? Uhum. Mas depois que passou uns 2, 3 meses, eu já me adaptei aqui, fiz amizade e tudo mais, e aí foi fluindo, né? É legal que você, assim, mesmo no Brasil, você tem essa a experiência de ter vivenciado outra cultura também, né? Exatamente, Ali, porque cultura nordestina, no caso, né? dentro do Brasil a gente também tem esses choques culturais que em São Paulo Uhum. e Piauí não tem nada a ver. É muito diferente também, comida, os costumes, até o jeito de falar, né? Eu lembro que depois de adulta eu fui visitar meu pai. E lá mesmo, tinha coisas que o pessoal vinha falar comigo. Eu falei, meu Deus, o que que eles estão falando que eu não estou entendendo? Porque fala muito Fala rápido e é muito muito rápido. carregado. E aí eu lembro que uma vez eu estava na empresa do meu pai, no escritório, e chegou gente para querer falar com ele, e Hum. o meu primo estava junto, e eu fiquei tipo assim, ouvindo, eu não entendi nada. E a pessoa falou assim: ela é surda? Ela não entende? Porque eu fiquei sem reação, né? Porque eu não Ah, entendi sim. o que ela estava falando, que é um jeito de falar bem diferente também. E eu, quando era criança, eu falava igual. Mas depois a gente vai voltando, não sei, a gente acaba pegando o sotaque de onde a gente está, né? Mas Uhum. eu falava igual eles também. Então, mesmo no Brasil, eu já tive essa questão de choques culturais, porque muda muito, né, de uma região para outra. Foi com quantos anos que você foi de São Paulo para o Piauí, no caso? Eu tinha 10 Ah, anos. 10 anos, tá. 10. Aí eu fiquei até os 12 lá e vim para cá, né? Entendi. Essa questão de você vir para o Japão, você veio, no caso, com seus pais na época? Então, na verdade, eu vim sozinha com meu irmão. A Ah, gente é. viajou desacompanhado, né? Na época Aham. dava, você tinha uma aeromoça que te acompanhava na viagem inteira, né? Hoje eu não sei se existe mais esse tipo de tratamento, mas Uhum. na época a minha mãe já estava aqui no Japão e o meu pai estava lá e era inviável ele vir, né? Ele é brasileiro puro. Uhum. Então a gente veio só nós dois e a gente ficou aqui. Depois a gente ia passear e tudo mais, né? O meu irmão, ele ainda voltou algumas vezes para estudar lá. Hoje meu irmão vive no Brasil. Então eu vivo aqui, né? Mas a gente teve esses vai e voltas assim, igual todo mundo, né? Muito tempo aqui a gente acaba voltando. E outra que meu pai, ele tá no Brasil, né? Ah, Então de tá. tempo em tempo eu voltava. Agora que eu tenho filho é um pouquinho mais difícil porque
é caro, é criança pequena ainda, e eu tenho que viajar dentro do Brasil, isso daí também é um pouco Ah, mais complicado com criança, né? questão financeira e questão de tempo também, É, né? então, é muito tempo, porque o Brasil e o Japão já é longe, né? Então, você chega Uhum. lá e ter que viajar também é mais tempo. Então, a gente que vive e trabalha aqui no Japão, o nosso tempo é contado, né? É Então, a verdade. gente é um planejamento muito grande, é Uhum. mais complicadinho voltar agora. Entendo. Bom, aí no caso, você veio para o Japão, aí você no começo teve aquela adaptação, né, fase de Uhum. adaptação, porém logo você conseguiu se adaptar e daí em diante você, como comentou acho que no comecinho, você sempre estudou em escola brasileira Sim, e toda a formação tudo brasileiro. brasileira no É. caso, né? Porque no que eu terminei a escola com 17 anos, o ensino médio, né? Eu já Uhum. fui para a fábrica, na verdade, né? Então, eu trabalhei desde muito novinha. Só que eu tive um choque quando eu entrei na fábrica também, porque é aquele. Todo mundo sabe, né, gente? É 12 horas de trabalho, é zangueô, é em pé o dia inteiro. E aí eu fiquei assustada quando eu saí da escola e fui para a fábrica, porque eu me senti um robô no sentido que eu falei, eu só uso a minha mão, eu não que eu tirava baritone, né? Fiquei muitos anos fazendo esse tipo de serviço. E aí eu falei, eu não quero isso, né? E aí eu falei, eu preciso estudar. E aí, na época, eu tinha que trabalhar e estudar, porque eu precisava pagar a faculdade. E aí eu comecei a ir atrás de faculdades online, que era o que eu podia na hora. Não tinha Hum, possibilidade de eu voltar para o Brasil para estudar. sim. Não tinha como. E aí eu comecei a ir atrás, e a minha turma da faculdade foi uma das pioneiras aqui no Japão. Então, quando eu comecei a estudar, eu tive muito preconceito no sentido assim, ah, mas faculdade online não presta, você não vai Ah, aprender nada. Então, eu ouvi muito isso, muito, muito, muito. Foram pouquíssimas pessoas que não, vai lá, vai dar certo, né? Porque era muito mal visto antigamente, né? Então eu fiz a Unip, que tem aqui no Japão até hoje, né? uhum. Então acredito que eu fui a primeira turma, se eu não me engano tanto, que a primeira turma eu lembro até hoje que no vestibular tinha umas 40 pessoas. Na formatura, acho que tinham, se fosse 5 era muito, porque o pessoal foi Hum. abandonando, foi parando. Teve crises na época, né, de 2008, se eu não me engano, Ah, tá. né? Teve a outra Uhum. também do terremoto, que aí parou tudo, o serviço caiu, o pessoal começou a receber muito pouco, né? Então teve Sim. muita desistência. Então não tinha nem turma para a gente poder fazer uma formatura. E aí eu lembro que a gente ficou sem a formatura oficial e passou um tempo, na primeira formatura que a Unip fez uma festa e tudo mais, perguntaram, Kate, você quer fazer agora? Porque eu Hum, tinha me formado, tinha feito tudo bonitinho, mas eu não tive a festa. E a gente quer a entendo. festa, né? Sim. Então, eu lembro que eu fiz a festa muito depois, já de formada, e eu lembro que eu encontrei uma amiga até que ela estava fazendo a faculdade naquele tempo, então eu me animei mais porque eu não ia estar sozinha, né? Sim. Mas foi a turma pioneira, assim, do Japão que conseguiu concluir, assim, uma faculdade online. Mas, assim, foi um perrengue muito grande até eu conseguir, porque, primeiro, tinha o preconceito, né, da Uhum. questão de faculdade online. Hoje já não tem mais isso, né? Acho que hoje o pessoal faz, já está super normal. Mas no começo, Uhum. quem conseguiu fazer era muito complicado mesmo. Não era uma coisa barata também na época. Ah, Hoje eu acho que tá. está muito mais acessível, Acredito que sim. né? Hoje eu não Uhum. sei quanto que está hoje, mas as propagandas eu acho que é metade do que eu pagava na época, sabe? Então eu acredito que Uhum. hoje está muito mais acessível. E também essa questão da faculdade online, não só a faculdade, mas qualquer coisa online, assim, a impressão que eu tenho, assim, é que você precisa de ter mais empenho ainda do Tem que ter uma que... disciplina muito grande que Uhum. hoje eu olhando, sinceramente, eu falo, como que eu consegui? Porque Uhum. é muito complicado, acho, sei lá, acho que quando a gente é nova a gente não pensa tanto, mas assim, eu trabalhava 12 horas por dia e eu fazia Nicotai, então eu virava Ah, sábado, domingo, tinha mês que eu não folgava, era só virando. E eu lembro que eu levava livros para a fábrica, levava meu computador para a fábrica e dava o almoço, era comendo e lendo relatório. Era uhum. comendo e fazendo. Nos QQs de 10 minutos, eu pegava livro para estar lendo, para estar estudando. Ah, E eu tá. tive que fazer estágio também. Então, não é porque a faculdade é online que a gente não tem uma obrigatoriedade, assim, igual uma faculdade física. Eu tinha que ter Uhum. o estágio. E na época do estágio, eu tinha que ir na escola fazer o estágio, fazer relatório, dar aula com o professor. E eu fiz, assim, quando eu estava no Iaquim, eu saía do Iaquim, eu não dirigia na época, fazia Uhum. mó rolê para ir até a escola para fazer o estágio. E foi assim, sei lá, meses fazendo isso.
Então hoje eu olho e falo assim, meu Deus, hoje eu não daria conta, porque sabe aquela coisa de você ir dormir, sei lá, 3 horas da tarde para acordar às 7 da noite para já ir trabalhar? Sem Hum. parar, sabe? Então foi uma época muito, muito punk mesmo, mas graças a Deus deu certo e estamos aí, né? Mas foi bem complicado. E no caso, a faculdade que você fez foi nessa parte relacionada com o que você trabalha hoje mesmo, no caso. Sim, no começo eu queria Uhum. fazer administração, então eu tentei fazer até vestibular na IEC, que eu não sei se existe mais, mas acho que foi primeira, aqui no Japão foi a IEC. Aí o meu padrinho, ele fazia lá, e aí eu fui fazer uma aula, e administração é muita matemática, é uma área exata. Aí eu Uhum. falei assim, como é que eu vou fazer uma faculdade online sem um professor ali para estar me guiando toda hora, né? Aí eu Uhum. fui procurar outras opções, aí eu falei, pedagogia, né, a área da educação escolar. E mesmo que eu tinha terminado a escola, o Pitágoras, os meus irmãos ainda estavam lá, e eu tinha uma proximidade muito grande com o diretor, com as professoras, com a escola em si. Era um ambiente que eu gostava muito de estar, né? E aí eu falei, e na época que eu fui fazer a faculdade, começou a mudar aquela regra no Brasil que não adiantava mais os professores terem magistério. Eles teriam que ter a faculdade de pedagogia. Não adiantava você, porque antigamente você podia ter o magistério e dar aula que estava tudo ok. Aí mudou Uhum. essa lei. E aí todos os professores da escola onde eu estudei que tinham só magistério, eles tiveram que fazer a pedagogia para poder se manter na função ali. E Entendo. aí foi tipo assim, meio que o útil ao agradável. As professoras que eu conheci, elas tiveram que fazer para poder manter. Eu falei assim, vou pegar o Uhum. embalo delas, porque se eu Uhum. precisar de ajuda, eu vou ter um suporte da escola onde eu estudei. E eu Verdade, né? tinha uma amizade muito grande com o diretor na época, e Uhum. ele falou assim, Kate, faz, se forma e vem dar aula aqui. Então eu fui feliz da vida, né? Eu falei, então eu vou estudar, aí eu terminando, eu vou dar aula onde eu estudei. E eu sempre Sim. tive isso em mente. Mas aí teve um monte de coisa que aconteceu. Depois, quando eu me formei, a escola já não existia mais, né? Ah, E aí tá. foi onde, tipo assim, eu falei, voltei para estaca zero. Mas eu tive um suporte muito bom nessa época do estágio, da escola onde eu estudei. Eles me ajudaram muito nessa época do estágio também. Então, eu tive muita sorte, porque eu acredito que muitas pessoas não tiveram a mesma chance que eu de fazer um estágio tão presencial como eu tive, né? Eu não sei como que está sendo hoje, mas eu Uhum. tive um apoio muito grande da escola onde eu estudei, sabe? Talvez esse foi um diferencial também, porque Uhum. eu consegui fazer um estágio bem, bem feitinho assim, né? Era bem puxado, porque eu saía 9 horas da manhã, aí era trem, ônibus, andava até chegar à escola, e tinha que ficar lá na escola. É como se fosse uma aula normal, que a gente tem que ficar ali para ver como que é a vida do professor, ter Uhum. que dar aula, ter que fazer projeto, né? Então, nossa, hoje eu falo assim, eu não sei como eu consegui. Mas eu acho que o online ele requer uma disciplina gigantesca da pessoa, Ah, porque sim. você não vai ter um professor 24 horas. E na Uhum. época que eu Uhum. fiz, não tinha todo esse acervo online que tem hoje. Ah, Era muito sim. mais assim, era mais difícil, né? Hoje não, hoje Uhum. tudo que você coloca aí, o chat GPT salva todo mundo de tudo hoje, né? Mas na Verdade. época que eu estudei não tinha isso, né? É. Tinha ali as ferramentas de busca, de pesquisas, mas não Uhum. era tudo assim. Hoje parece que tá tudo de mão beijada para todo mundo, né? Verdade, Então, hein? quando eu Nossa. estudei, não era nesse formato, né? Até computador era muito caro, ter internet era muito mais caro, né? Hoje Uhum. já tá tudo mais tranquilo. Então, nesse período todo da faculdade, você trabalhava na fábrica e fazia faculdade. Isso, eu trabalhei na fábrica e aí, como eu não me sentia bem lá, eu Uhum. sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para sair da fábrica. E a única coisa na minha cabeça, o único meio era estudando. E aí eu Uhum. fui tentar algumas coisas, eu falei assim, não, acho que essa área que pedagogia é muita leitura, né? E a Uhum. prática que eu teria que ter seria na escola, onde eu estudei, que eu já tive um suporte muito bom. Então foi meio que caminhando nesse formato, mas eu acho que eu nunca pensei em ser professora. Foi meio que assim, eu preciso estudar, não sei o que, mas eu vou estudar. E foi o que caiu, deu certo ali, sabe? Mas até eu chegar e falar assim, eu vou ter que testar para ver, eu pensou assim, não é isso? Mas era o que eu conseguia Uhum. fazer na época, né? Eu só não queria ficar sem estudar. Parece que eu tinha que trabalhar minha mente de algum jeito. Uhum. Então foi a maneira que eu achei para continuar trabalhando na fábrica, vamos dizer, né? Mas assim, você falou assim que você nunca pensou em ser professora, mas você olhando para trás, para sua infância, né? Hum. Tem alguma coisa que te liga com o que você faz hoje? Nossa, quando eu era criança eu gostava de, sei lá, Então, quando alguma eu era coisa criança, eu assim, falava que eu queria ser pediatra. pediatra. É, que é Ah, lidar com tá. crianças, Ah, né, de então uma certa forma. entendo. E a pediatra online ia ser impossível, né? Então nem passou pela minha cabeça. Então acho que
eu gostava muito do ambiente de escola, sempre gostei muito. Então, eu saí da escola e continuava ali no ambiente escolar, porque eu tinha irmãos na escola ainda, né? Mas eu tinha um contato tão bom com o professor e diretor, que eu não sei, eu sempre gostei do ambiente escola. E eu Você... ficava triste quando eu pensava em Uhum. sair, porque eu falei, nossa, e agora as festas? E eu era, quando tinha festa, dança, essas coisas assim, eu era a primeira a querer fazer teatro. Eu sempre quis, sempre gostava de fazer tudo que a escola oferecia, sabe? Ah, tá. Você sempre foi uma boa aluna, então, teve aquela... Então, até o ensino médio, assim, né? Uhum. Eu acho que eu fui uma boa aluna, assim, no final do ensino médio, na verdade, acho que no último ano eu pensei em parar, né, de estudar. Uhum. Falei assim, não, eu vou trabalhar para ajudar em casa, que não sei o quê. E meu pai não deixou, meu padrasto não deixou, né? Falou, não, continua, já tá até aqui e termina, né? E foi muito Uhum. bom, porque acho que no final, a gente chega numa idade, a gente quer trabalhar para ter dinheiro, né? Hoje em dia acho que Uhum. não tá mais assim, mas na minha época, né, a mesma geração assim, chega ali com 16, 17, e naquela época era muito fácil você trabalhar aqui, que tinha Uhum. fábrica que pegava menor de idade. Ah, tá. E você Uhum. conseguia ganhar um salário bom, assim, aqui no Japão, né? Aí o dinheiro cresce na sua cabeça. Então, se eu não tivesse terminado a escola, acho que a minha vida teria sido completamente diferente, né? Uhum. Então, eu acabei terminando tudo, e aí quando eu fui para a fábrica, eu tive um choque, que Uhum. foi assim, eu tenho que estudar. E a pedagogia foi meio que, eu falei assim, acho que vai ser tranquilo, porque não, eu gostava muito de ler, eu gosto muito de ler, e é basicamente leitura mesmo, não tem muitas coisas assim, complicadas de se resolver, mesmo que a teoria seja completamente diferente da prática, porque Uhum. uma coisa é você só lê, e você tá ali como monitora na sala de aula, quando você realmente pega uma sala de aula que você é a professora, Uhum. aí parece que tudo que você aprendeu não tem nada a ver, sabe? Não sei se hoje em Ah, dia já tá diferente, mas na época que eu estudei, a teoria é uma coisa, a prática é outra. É muito diferente uma coisa da outra, sabe? hum. Assim, em termos práticos, o que que... Ah, um exemplo, o que que seria? É que a minha experiência de professor em sala de aula aqui eu acho que é diferente de professor do Brasil, por exemplo. Aqui, Uhum. quando eu entrei em escola, eu já peguei sala multisseriada. Eu estudei em sala multisseriada, talvez para mim foi mais tranquilo por conta disso. Como aqui no Japão tinha as séries juntas, né? Eu entrei aqui, eu era da sexta série. Na minha sala era sexta, sétima, oitava, tudo junto. Só que Tá. era poucos alunos, né? Então não tinha como fazer uma sala para dois, três alunos, né? Entendo. Não era viável para a escola, né? Então eu estava na sexta série, mas eu tinha contato com sétima, oitava, né? Às vezes até com o primeiro ano do ensino médio. E quando eu virei professora, quando eu entrei para uma escola e peguei uma sala de aula, a minha sala de aula tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do ensino fundamental, né? Tá. Que é o antigo primário. Antigamente as pessoas falavam primário. Então, isso daí já é muito diferente, porque quando você estuda, no Brasil, pelo menos, não existe isso de ter sala multisseriada. No Brasil, Hum, cada sala é uma série. Aqui no Japão, não. Aqui eu estudei em sala multisseriada e dei aula em sala multisseriada. E entendo. isso é muito complicado, porque uma criança no primeiro ano de 6 anos, que vai aprender tudo do zero, e eu tô com uma criança de 10 anos ali, do quarto ano, que Uhum. tá para ir para o ensino fundamental 2. Né? Então, como que Tá. tem que ter um jogo de cintura que, se não é da Uhum. pessoa, mesmo que ela estudou muito, que ela sabe tudo bonitinho, se ela não tem um jogo de cintura, ela não consegue. Porque Né, você tem que. imagino. Tem muito imprevisto que acontece. São Sim. crianças de idades diferentes, com dificuldades diferentes. Já tive até, inclusive, uma criança com autismo em sala de aula multisseriada. Então, aí você pensa, a professora ela fica meio louca. Ela tem que Hum, ficar um pouco louca para lidar com a situação ali. Porque tem muito imprevisto. A gente faz o planejamento, tudo, mas muita coisa sai do planejamento. Então, se você, tipo, não for rápida, você não consegue dominar a sala de aula, entendeu? Então, entendo. isso ninguém te ensina na teoria. Ninguém te ensina. Uhum. Eu não tive esse tipo de ensinamento. Sim, Até sim. porque não ensinam nem que você pode ter uma sala multisseriada, né? E com Hum, crianças com dificuldades. Essa parte de crianças com dificuldades também, acho que ainda tá em caminho e tudo mais, mas na época que eu fiz, não falava muito disso, de ter a criança especial na sala regular. E aqui a tá. gente tem muito isso, né? Então Uhum. falta muito preparo ainda. Eu mesma não tinha um preparo assim para lidar com crianças assim. Hoje, por experiência, por estudos, eu já consigo lidar melhor. Mas na época que eu entrei na sala de aula,
né? Ter Uhum. uma criança especial com sala multisseriada, isso aqui na teoria ninguém fala. Então é Ah, muito punk. Então, se a pessoa não tem um jogo de cintura para poder ir atrás, para poder lidar com a situação, acho que muitos acabam desistindo, porque não é fácil. Não é fácil. Pro mental também, sabe? Que você acaba uhum. se cobrando. Como que eu vou dar aula? Como que eu vou ensinar essa criança, sendo que eu tenho as outras ali que pega mais rápido, que, sabe? Então é muito complicado. Ah, eu imagino. Essa questão de falou que eles não explicam essa questão, né? Que pode pegar vários tipos de Não alunos. fala. A única coisa que, quando aqui no Japão, né, fala assim, Uhum. é sala multisseriada. Mas até aí você não tem noção do tamanho do problema, né? E Uhum. quando você estuda, não falam essa questão para você se você vai. É porque, como eu fiz uma faculdade brasileira, eles vão te dar um cenário do Brasil. E no Ah, Brasil, tá. acredito eu que não existe isso, É verdade, né? né? Tem essa questão também, né? Então, por isso que hoje, na verdade, a pedagogia ela saiu do online, eu acredito, por conta de talvez algumas necessidades especiais que a pessoa tem que estar ali no Brasil para fazer. Então, eu não tenho certeza, mas até onde eu vi, algumas faculdades já estavam tirando a pedagogia do sistema online, Ah, né? Porque tá. é complicado essa questão, né? Eu vou fazer uma faculdade brasileira online, mas para atuar em outro país que tem uma realidade diferente. E foi o que Sim. aconteceu comigo, que eu fiz tudo num cenário brasileiro, mas eu atuei no Japão, onde o cenário não tinha nada a ver com o Brasil. Então é muito Uhum. complicado mesmo isso daí. Mas olhando agora para trás, assim, foi uma grande escola também para você, né? Ah, para mim foi, porque era uma escola pequena, hoje já não existe mais, né? Porque onde eu trabalhei foi o Colégio Expressão, né? E eu Uhum. amei trabalhar lá, acho que talvez se não tivesse sido essa escola, fosse outra, talvez eu não sei se eu teria seguido a minha carreira, porque Uhum. eu aprendi muito lá, era uma escola pequenininha que era só ensino fundamental, né? Não tinha Uhum. o ensino médio, não tinha o Fundamental 2. Então era só duas salas, era o infantil e a minha sala, e Uhum. era uma equipe muito boa de trabalhar, sabe? Todo mundo aprendia com todo mundo. Eu tive um suporte muito grande mesmo. Então, eu amei trabalhar nesse local, amei mesmo. Tanto que quando fechou, a gente ficou muito triste. Eu tentei continuar na área, fui para as outras escolas, mas não deu certo. E aí eu acabei voltando para a fábrica. Então, eu tive um tempo ainda que eu saí da escola, voltei para a fábrica, só que aí eu continuei dando aula particular na minha Uhum. casa, né? Tá. Então eu não abandonei dar aula, assim. Eu falei assim, eu não vou voltar para a escola, mas eu vou continuar dando aula e vamos ver até, sei lá, fui deixando a vida me levar nesse sentido, né? E Uhum. como eu já tinha resolvido morar no Japão, eu falei, eu só não vou mais me matar de trabalhar na fábrica. Porque eu Entendo. não, Uhum. porque eu me matava de trabalhar mesmo porque eu queria ir embora. Mas aí, a partir do momento que eu senti que eu não conseguiria mais morar no Brasil definitivo, eu falei, ah, vou trabalhar em fábrica, mas vou fazer um TASE, vou fazer só Hiro, né? Uhum. Não vou mais ficar pensando só no dinheiro para ter uma qualidade de vida melhor. Sim, E sim. aí consegui, fiquei em fábrica, dando aula e tudo, até o momento que pediram para eu fazer yakin, né? Trabalhar no turno da noite. Eu falei, ah, eu não quero mais, não vou fazer mais, não preciso. E aí eu tive que sair da fábrica. Tá. E aí meu marido falou assim, vai dar sua aula, né? Tenta só ficar na aula para ver, né? E Uhum. aí eu sempre tive muito medo, né? Instabilidade financeira, essas coisas assim. E aí eu me preparei financeiramente, né? A gente fez uma reserva ali para poder segurar as pontas para ver se ia dar certo ou não, porque na época a gente, né, será que dá para ter um salário só dando aula de português em casa? Então eu não conseguia me ver assim, né? Eu sempre via o português ali quando eu estava em fábrica como Uhum. um extra e para eu não parar de fazer porque eu gostava. Eu Tá. gostava muito de fazer o que eu faço hoje, né? E deu certo. Desde então eu nunca mais precisei voltar para a fábrica e tô aí já com 10 anos de Educa. Esse ano vai fazer 10 anos de Educa Mais. Ah, que legal, 10 Uhum. É anos, 10 nossa. anos. É, todo esse tempo assim, você tendo várias experiências, é, como que você vê assim, olhando para trás agora, assim, né? Tudo isso. Não, hoje eu dou graças a Deus que eu tive esse caminho todo, porque hoje eu penso assim que é muito difícil, né? Mas Hum. com todo esse perrengue que eu passei, hoje eu consigo viver só do meu trabalho, da minha profissão, mesmo que eu não tenha estudado em escola japonesa, eu tenho uma profissão, eu vivo disso. Hoje eu consigo dar uma qualidade de vida para os meus filhos, que eu olho em volta e eu me sinto privilegiada, porque eles não precisam ficar muito tempo na creche. É uma creche que tem um horário reduzido porque eu estou em casa. Então Hum. eu monto a minha agenda, eu monto os meus horários de acordo com os meus filhos, né? Que como hoje eu Sim. tenho filho,
a prioridade são eles. Então, Hum, eu tento fazer de tudo para deixar equilibrado, tanto a questão de trabalhar e de ter qualidade de tempo com as crianças, né? tá. E eu não sei como que seria a minha vida se eu tivesse que trabalhar fora de casa, com um filho pequeno. Então, eu acho muito Uhum. sugoi essas mães que trabalham fora, que têm filho pequeno, para dar conta de tudo, porque é muita coisa. Não que trabalhar em casa seja fácil, porque eu também acho que é difícil. Separar a casa do Ah, trabalho. entendo. E para mim, Uhum. hoje em dia, é um desafio muito grande, que às vezes eu não consigo me desligar da casa para ir trabalhar, então você fica meio louca também quando é mãe que empreende em casa, sabe? Então é bem Hum, complicado, mas hoje eu olho para trás e eu gosto assim do que eu fiz, acho que deu certo. Não me uhum. imaginava viver no Japão de dar aulas, né, de ter o meu próprio Hum, negócio. Nunca pensei, na verdade. As coisas foram acontecendo e deu muito certo. E aí hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu acho que é o meu propósito de vida ajudar as crianças brasileiras no Japão, sabe? que legal. No caso, como que seria a sua rotina em relação à escola, no caso, né? Então, o Educa Mais, hoje, ele Uhum. funciona todo dia, né? Eu dou Todo aula. dia. Domingo eu tô tentando Uhum. tirar, assim, mas domingo eu também dou aula, né? Hum, Então, só que é de manhã cedinho, assim, é online. Então, é uma aluna muito antiga, já que eu fico, assim, com receio, porque, hum, né, ela é uma aluna japonesa, inclusive, né? Eu tenho aluno japonês também. Mas o Educa Mais, ele funciona todos os dias. Como eu faço só isso, e é para criança, o horário é de acordo com as crianças. Então, geralmente, na semana, quando eles saem do Shogaku, aí eles uhum. vêm fazer a aula e sábado é o dia inteiro. Sábado eu dou aula o dia inteiro. Hum, Então, meu final de semana é bem complicado. E agora que os meus filhos estão crescendo, eu sinto que eu preciso estar mais tempo com eles. Então, eu fico entendo. com essa cobrança de que eu tenho que trabalhar menos para ficar com os Uhum. meus filhos. Porém, o meu trabalho é final de semana, porque eu trabalho com o público Tá. brasileiro e o brasileiro é final de semana, né? Então, é uma coisa que agora que eu sou mãe, ficou bem complicado. Quando eu não tinha filho, era bem tranquilo, porque era só eu e meu marido, então a gente não ligava muito, tem que trabalhar, vai trabalhar, né? Sim, entendo. Porque nós dois é fácil resolver, né? Saem dia, noite, durante a semana. Agora, com filho, muda completamente a rotina, sabe? Mas o Educa Mais ele funciona todos os dias e geralmente na parte da manhã eu atendo algumas mamães adultas, né, que estão em casa ou que fazem Nicotai, porque o Uhum. Educa Mais, quem olha, vê que é para criança. Porém, eu tenho alguns alunos adultos também que fazem aula, ou de português ou de Nihongo, sabe? Ah, tá. Ah, tem essa questão também. Você também dá aula não só de português, mas também Eu de. falo mais do português, que é o meu Uhum. propósito de vida e porque eu estudei para isso, né? Certo. Mas eu também dou o Nihongo iniciante e o English for Kids, que é a preparação. Ali tem Hum. muitos aluninhos que às vezes têm facilidade com o inglês, os pais querem. Então eu tenho também, só que eu falo que eu não sou fluente nem no inglês e nem no japonês. Mas o Uhum. começo, se é uma pessoa do zero, eu também ensino, né? O Tá. Nihongo, eu tô com muitas mamães que estão fazendo Nihongo, né? Porque às vezes a mãe vai colocar a criança na escola e não sabe nada, não sabe escrever um hiragana, não sabe alguns kanjis básicos de preencher formulário, essas coisas assim. Uhum. Então eu comecei a atender esse tipo de demanda que começou a aparecer para mim por conta do meu perfil educacional, né? Então as Tá. mamães começaram, não que eu tinha interesse em dar aula para adulto, mas começou a Uhum. aparecer, eu falei assim, ah, tá, vamos tentar. E aí começou, tô com bastante mamães agora que fazem Ah, que aula de legal. Nihongo, para Uhum. pelo menos assim sair do zero, aquelas pessoas do zero Sim, que não sim. sabem nada, né? Uhum. Tem muitas mamães assim. E ainda hoje, assim, tipo, nessa região que a gente mora, de Arte, por exemplo, a, as mamães, né, no caso também, tem pessoal, assim, que tá novo de Japão, assim, recente, né? A Ah, acho maioria que já é pessoal mais, tem mais tempo é mesmo, né? mais tempo, mas tem assim, novo que eu considero hoje, tipo uns 3, 4 anos eu falo que é novo do Tá, Japão, não, né? realmente. Porque assim, pegar assim de um ano, acho que não tem. E às vezes o Hum, pessoal que tem um ano de Japão ainda tá com aquele pensamento de que vou trabalhar aqui, juntar dinheiro e ir ah, embora. Então, entendo. porque o Japão ele vai mudando a cabeça da pessoa de um Muda, né? jeito, não é? Verdade. Então, mas eu tenho algumas pessoas assim que tá há 5, Uhum. 6 anos que eu falo assim: "Ah, você tá indo para um tempo razoável, mas ainda é um novato comparando com Hum, a gente que tem mais de 20 anos de Japão", né? sim.
Então tem, mas a maioria das que eu tenho é aquelas que têm muitos anos de Japão e que até hoje nunca parou porque antigamente era muito só trabalhar, guardar dinheiro para ir embora, né? É E o pessoal verdade. não pensava em ficar aqui. Sim, sim. Então, no Uhum. decorrer do tempo, tipo agora, a grande maioria não pensa em ir embora mais. A grande maioria fixou residência aqui, mas eu tenho uns gato pingado aí que aparece querendo alfabetizar a criança às pressas, Hum, porque deu a louca assim, não, quero ir embora. E aí a criança não sabe nada de português, né? ah, curioso, Tem, né? tem muito assim que aparece, principalmente do ano passado para cá, que Uhum. depois a primeira-ministra, né, que tá mudando as Ah, regras de visto e tudo mais, o pessoal que não tem permanente tá com muito medo. Porque hum, se tiver que pagar um absurdo, talvez a família não tenha como pagar. Pensa de 4 pessoas, né? Se mudar, questão de valores e tudo mais. Aí o pessoal começou a ficar com medo. Eu tive uma alta nas aulas por conta disso, do pessoal querer mudar. caramba, Tipo olha. assim, nossa, acho que eu vou embora, e agora? Meu filho não sabe nada. Melhor eu correr atrás, porque se tiver que voltar, para não cair de supetão na sala de aula no Brasil. Porque eu Nossa, tenho realmente, né? alunos que os pais são brasileiros, falam em português e a criança não sabe um A de português. Eu também não, Ah, eu não sei como é que funciona, né? Eu sempre falo assim, gente, não tem problema, põe na escola japonesa e tudo mais, só que uhum, não abandona o português dentro de casa. É uma luta diária que eu tento manter, hum, porque as famílias acham que não, tem que aprender japonês, tem que aprender, mas em casa mantenha um português igual ali que a criança vai crescer bilíngue assim tranquilamente. Se a criança sim, não tiver sim. nenhuma necessidade especial, nenhuma dificuldade, eu não vou generalizar, tem casos e casos, mas na maioria das vezes, se a criança não tem nada assim, ela Uhum, consegue tranquilamente crescer com os dois idiomas, né? sim. Porque na minha casa eu faço isso, a maioria dos meus alunos eles falam japonês e português, mas eu tenho casos onde a criança não fala um A de português e os pais só falam em português. Sim. É, claro que assim, cada família, cada casal sempre tem seus, né, pensamentos, seus planejamentos, assim, mas Uhum. se a criança tem a oportunidade de estar falando as duas línguas, Então, aprendendo, a né? gente fala que é uma herança que a gente, como brasileiro, pode deixar para quem está estudando aqui, quem vive aqui, é porque é só Uhum, você conversar. Não tem assim, ah, mas tem que estudar, tem que ler. Assim, tem, mas só do fato de você conversar e puxar a conversa, porque às vezes acho que o dia a dia das famílias deve ser tão puxado, tão cansativo, que às uhum. vezes o papai ou a mamãe esquece de parar um momentinho para sentar e conversar, para narrar o que É, está acontecendo, o que a gente vai fazer hoje, né? Esses dias mesmo, o meu filho sentado atrás, a gente estava conversando, e ele começou a falar da nuvem, do sol, e aí parei para pensar, ó, porque eu quase não deixo eles verem telas, né? hum, E hoje em dia a gente vê muito, então quando que você percebe que a criança começa a reparar nas coisas? Se ela está vivendo o que ela está presenciando ali, sabe? hum, Aí prestar atenção, né? Aí você narrar tudo que você vai falar. Para criança pequena eu falo isso, porque começa assim. Que aí a criança começa a falar bem, ela aprende a falar mais rápido. Então, tem todo um trabalho de formiguinha que desde pequenininho que a gente começa para a uhum, criança poder crescer ali com a língua ok. E aí depois que se ela fala bem, depois vai para a escola japonesa, ela vai aprender o japonês igual. Só que às tá. vezes o que eu vejo Uhum, muito, infelizmente, é que bebezinho, assim, às vezes 1 aninho já tá no telefone, o pai já coloca o adaptador aqui, sabe? sim. Para pôr o tablet. Eu não Nossa, gosto de é. julgar, porque tem Aham. pais e mães e cada um sabe a sua Sim, dificuldade, sim. a sua necessidade, né? Uhum, Eu e meu marido, a gente faz, assim, de tudo para não dar, mas tem hora que dá vontade de dar. Porque uhum, criança, às vezes, tipo, a gente tá cansado. Então, assim, ai, coloca na tela que eles dão paz. E realmente eles dão, porque eles ficam ali, ó, parado assim, olhando. Mas aí você uhum, não conversa, você não debate, você não conta o que está acontecendo na rua, porque no carro eu não dou, eles não vêm, eles ouvem música e quando não é música, aí a gente começa a falar dos carros, dos prédios, da nuvem, do sol, da lua, né? E é uhum, coisa que hoje em dia eu acho que são pouquíssimas famílias que vivem essa experiência por conta do digital, né? Porque eu já vi carro que tem aqui um suporte para um filho aqui, aí um suporte para outro filho aqui do outro lado, uhum, né? Eu falo assim, gente, quer colocar? Coloca um no meio para a família inteira ver, para discutir aquilo, né? Porque eu não é que eu é, proíbo tudo. Televisão eles veem em casa, mas é todo mundo junto. Na televisão, né? uhum, O que tem hoje é cada um com um telefonezinho. É isso aí que eu não concordo, porque aí a criança não conversa, aí ela não tem como é que fala? Vivenciar a língua. Não tem espaço para vivenciar a língua, porque ela está uhum. o tempo inteiro na tela. Ah, mas meu filho vê coisa em português, mas não está tendo troca.
Se não tem troca, não aprende. Ah, É sim, é bem verdade. diferente, né? Uhum. E às vezes as famílias não têm conhecimento disso, né? Eu sei porque eu estudo essa parte da educação, né? Sim, sim. Mas é o que eu tento Uhum. sempre passar, né? Tirar um pouco mais o digital, só conversar, sabe? É vivenciar a língua mesmo. Você conversar, narrar o que está acontecendo, que eles vão aprendendo. É mais que vivenciar a língua, claro, que vai estimular a criança também, né, a aprender essa língua, mas acho que vivenciar o momento, né? Então, Porque a gente, eu tô falando isso por causa que mesmo a gente adulto, adulto, às vezes a gente sai exatamente. de grupo para passear de carro, né, dentro do carro, tá ali todo mundo junto, mas cada um tá no seu celular ali, Então, tipo, não tá vendo assim a e aí paisagem. eu citei esse lance do meu filho da semana passada, porque tipo assim, nossa, quanto tempo que eu não paro para ver a lua. Porque ele tava falando, olha, mamãe, a lua não sei o que, não sei o que lá. Aí a minha filha começou a comentar. E é coisa tão simples que a gente pode parar para ver todo dia e a gente tá no corre e a gente Uhum, não presta atenção. Mas eu falei, se eu ficasse dando o telefone para ele no carro, ele nunca ia parar para observar a lua. E eu achei uhum. muito legal dele, como criança, observar. E aí a gente começou a debater sobre a lua no carro. Entendeu? Ah, Então é uma coisa que eu falei, nossa, olha, e se não fosse ele me falar da lua, eu não ia nem prestar atenção que a lua estava bonita, que não sei o que, sabe? Então são coisas que às vezes até eles, tipo assim, dá um estralo na gente, tipo assim, nossa, presta mais atenção no momento, que é o que você falou uhum. agora, sabe? Sim, sim. E a gente é adulto também, né? Eu também, eu trabalho com internet, eu tô 24 horas ali no telefone também, e tem hora que eu tenho que parar, porque começa a doer tudo, assim, de tanto que você fica. Uhum. Porque eu trabalho com internet também, então eu sei que a gente tem que estar aí, mas assim, a criança ela não tem que estar. Uhum. Então acho que às vezes uma coisa que eu vejo muito, né, no meu trabalho, é que o telefone está tão presente na vida das crianças que cada vez mais eles estão falando menos, o vocabulário deles é bem Ah, pobre, é né? verdade, hein? Porque não Nossa. tem troca, porque não vivencia, porque não conversa. E se o pai e a mãe conversar, vivenciar ali o momento, eles vão aprender, eles vão conversar. Eu falo assim que a internet, eu acho que assim, teve a fase da internet, né? Quando começou a internet, na década de 90, ali, meados de Uhum. 90. O segundo boom, assim, foi a smartphone. É, Eu acho que mudou completamente a forma que a gente vive, a velocidade que a gente vive. então. Eu particularmente acho assim que, claro, tudo tem um lado bom, um lado, né, não muito bom, Uhum. assim, mas eu acho que depois do smartphone mudou muita coisa e muita coisa acaba pesando muito pro lado Negativo, né? negativo, Então, sabe? eu acho que foi muito bom, assim, tem o seu lado positivo e negativo, mas parece que o negativo tomou mais conta, né? É Por porque. isso que eu tento, assim, eu deixo eles verem televisão e tudo mais, mas com o telefone eu tento não deixar, porque casos de ansiedade, crianças ansiosas, porque, sabe, eu nem sei direito, mas é que eu ouço, né? Os shorts do YouTube, eu acho, é do YouTube, Uhum, eu acho, que você não tem, você só vai passando. Então a uhum, criança às vezes não consegue ver um desenho de 5 minutos, porque o que ela criou aquela coisa assim de só passar. Então o prazer dela é só fazer aquilo ali. Não é de assistir um desenho. Assistir desenho pode, é legal. Só que uhum, assim, o smartphone deu essa sensação de que assim, a criança só vai passando, 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 e às vezes você nem sabe o que está passando ali. Então, esse que é o perigo também, que a gente acha que uhum. a criança está com a gente, está segura, mas o que ela está fazendo ali no telefone? Né? Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. É um alerta que eu sempre falo para os pais assim. Não tem necessidade deles ficarem no telefone, né? Eu na minha infância não tinha. Por que Uhum. que hoje eles têm que ter? Então, às vezes, não sei, me julgam, talvez por esse tipo de comportamento que eu acho que talvez eu sou até um pouco exagerada, porque quando a gente sai, às vezes perguntam, coloca no desenho, não sei o que lá. Aí a gente fala, né? Não, a gente não coloca. Eles nem pedem. Para que que a gente vai colocar, né? Tipo assim, para sentar e ficar com o celular, eles não fazem isso, né? Uhum. Mas é porque a gente é porque eu trabalho com criança, então eu vejo muita coisa que é a dificuldade das crianças, os problemas que aparecem na educação ali, didática, é por excesso de telefone. E Ah, por falta de conversar, por falta de ter essa troca, sabe, o diálogo, né? E uhum. não só pai e mãe, né? Mas as pessoas que estão em volta, amigos, vovó, tio, tia, primo, sabe? Não tem, porque tá com criança, a criança já tá lá no joguinho, né? Então, isso daí que eu sinto muito no meu trabalho, que eu acho que se os pais, se as famílias começassem a se conscientizarem mais, elas iam notar uma diferença muito grande, né? Em Sim, com relação ao certeza. Eu acredito que vocabulário sim. da criança, a Uhum. conversa, né? Até a forma da criança pensar também, eu acho que influencia muito. Então, é uma coisa que
de agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as crianças, né, com essas gerações que estão vindo, porque as crianças estão crescendo ansiosas, Sim. né. Eu tive casos que a mãe teve que levar no médico, e aí foi diagnosticada a criança com ansiedade, mas aparentemente ela é normal, mas aí você vai ver, fica o dia inteiro no telefone. É curioso que hoje em dia está surgindo muito, entre aspas, doença derivado ou En ou consequência da tecnologia em geral, Então, né. é, porque é a dopamina que fala, o excesso, né, e Hum. não é uma coisa saudável. Então, assim, tem famílias que também fazem igual eu, né, delimitam ali, ah, vai ficar, sei lá, tanto tempo, ou durante a semana não dá. Tem famílias assim também, né? Mas a Uhum. maioria é o oposto. Porque acho que a rotina de Japão cansa também. Eu falo que eu não julgo por essa questão. Eu não estou numa fábrica. Eu sei, eu já trabalhei muitos anos em fábrica e eu Uhum. sei que era punk. Então eu não me imagino eu sendo mãe em fábrica, eu não sei como que eu seria. Talvez eu daria também, porque é muito Uhum. cansativo, né. Mas assim, tem que escolher as suas prioridades, e criar filho não é fácil, gente. Se fosse Uhum. fácil, né, não é fácil. Então a partir do momento que você se dispôs ali a ser pai e mãe, você tem que saber que tem coisas que é ok, tem coisas que vai ter que exige um sacrifício muito grande. Né, Sim. porque agora pode ser que seja complicado, mas a gente vai colher os frutos lá na frente, Ah, sim. né. Uhum. Então eu tenho casos que a criança já está tão assim no telefone, tão viciada, que os pais já não sabem o que fazer para tirar. Porque aí a criança fica ansiosa, fica nervosa, aí bate, chora. Então olha o estado que chegou, entendeu. E é uma coisa que Uhum. na nossa infância não existia isso. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado, tem que prestar muita atenção. Outra coisa, assim, que particularmente não só para criança agora falando agora, né, mas para nós adultos também, hoje em dia a gente escreve muito pouco, Eu conversei isso com uma né. aluna esses dias. Eu falo assim, eu não me encaixo muito, porque como eu trabalho com isso, Sim. eu escrevo direto, e eu Aham. gosto de escrever. Mas hoje em dia a gente escreve pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, porque tudo é no digital, tudo é no celular, né, Uhum. então é tablet, então assim, as crianças na escola elas ainda até que são incentivadas a escrever e tudo mais, né, no Nihongo, né, e aí eu tenho que Uhum. lutar pelo português também, porque eles têm que escrever nas 2 línguas, né, porque se é brasileiro tem que saber português, não tem jeito. Hum. Tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que saber se comunicar, porque é brasileiro. Mas está morando aqui, está na escola japonesa, tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que saber falar. É uma coisa assim, você é brasileiro no Japão, resolveu ficar aqui, mas você tem que saber os dois, não tem jeito. Principalmente quando você tem filho. Porque o filho ele tem Uhum. que crescer com esses dois idiomas assim, lado a lado. Aí fala assim: "Ah, mas qual que é mais importante?" Não tem mais importante. Os dois são ali, lado a lado, porque você é brasileiro, mas você mora no Japão. Então tem o Uhum. mesmo peso, né, não tem Sim. como você falar: "Ai, primeiro vou aprender esse para não existe. Eu tenho muitos casos que o pai fala assim: "Ah, quer colocar lá no Educa Mais para poder aprender o Nihongo para ir para a escola, para saber um básico, né". Hum. Aí eu falo assim: "Mas e o português?". "Ah, o português fala em casa, que não sei o que". Eu falei: "Então, mas acontece que você não dá para escolher. Eu sei que, o financeiro às vezes tem que escolher, né. Uhum, Mas aí eu entendo. falo para as mamães assim, que tem o suporte para a mãe alfabetizar em casa, então você não precisa fazer a alfabetização comigo, mas tem os livros que dá para você comprar, você pode criar uma rotina para você ensinar um básico. Só que para a mãe ensinar em casa é muito difícil. E eu falo por experiência própria, porque meu filho às vezes não quer fazer comigo, não entende essa questão de professor e mãe, é bem complicado, né. Mas não tem como dar prioridade só para uma língua, não, é muito Hum. difícil. Então Sim. tem que trabalhar os 2 de forma igual, sabe. Que é onde eu acho que a maioria das famílias pecam, às vezes por falta de informação, né. Porque tem os Uhum. mitos: "Não, primeiro aprende um, depois aprende o outro, porque vai confundir, porque vai pesar", e não existe isso, né. Hum. A criança ela consegue crescer bilíngue, assim, ó, tranquilamente. Criança, ela a mente da criança tá aberto tá É bem uma aberto, é uma né, esponjinha, né, eu né, ela falo que ela absorve é bem fácil, né. absorve muito rápido, então assim, Hum. na minha casa é 100% em português, e se eles começam a falar em japonês, eu dou uma de louca, finjo que eu não entendo, falo Nihongo Akaranai, falo em português, né. Só que aí Uhum. às vezes entre os 2 quando é irmãos, eles falam muito em japonês. Só que eu tento cortar o máximo que eu posso, porque eu sei que eles falam japonês já, eu sei que Uhum. na escola eles estão ok. Então não tem por que ficar falando em japonês dentro de casa, porque eu quero que eles cresçam já com os 2 idiomas, Sim, sim. que isso vai ser muito bom para eles no futuro. Essa parte da escrita que eu comentei, eu acabei comentando isso por causa que, tem muita como é que fala? A escrita da internet, não tem aquele que o pessoal, Ah, de inclu abreviar, abreviar né? muito.
tem muita coisa assim que o pessoal escreve, não põe, não tem Ai, vírgula, não tem ponto, ah, não tem nada, né? é verdade. O pessoal hoje em dia é porque acho que como eu tô tão no automático já da escrita escolar, Uhum. mesmo quando eu vou eu abrevio muito pouco, coisas mínimas mesmo, né, mas no que eu converso com as pessoas eu sinto isso, né. E é perigoso, porque quando você vai escrever, realmente, você vai, tipo assim: "Nossa, eu não lembro como é que escreve", ou vai acabar escrevendo errado, né. Uhum. Só que aí eu não sei se agora também, com essa questão do chat ChatGPT, todo mundo pega e coloca lá, e Hum. às vezes copia e cola. Ah, Né. tá. Ou também Uhum. tem a questão que o brasileiro no Japão, como a maioria, quer dizer, acho que hoje não, né, hoje muita gente empreende, né. Acho que quem empreende tem que tomar mais cuidado, porque você está lidando com o público, você escreve, você lê, você tem que saber se apresentar, né, a Ah, sua sim, com carta de certeza. chegada ali. Eu Uhum. vejo anúncios, às vezes, de pessoas que vai fazer uma propaganda ali, sei lá, de unha, cabelo, e tem erros de português, assim, que eu considero graves, só que não sou íntima da pessoa para falar. Uhum. Então, eu acho que essas coisas já não sei se é porque eu sou professora e, tipo, na hora, assim, que eu vejo, mas que deixa a desejar um pouquinho, mesmo que você saiba que é um bom profissional e seja um detalhe, mas faz Uhum. diferença, eu acho, né, você ter uma boa apresentação ali Ah, na sim. internet, né, numa Uhum. legenda, né, você escrever bem. Hoje, às vezes, não dá nem para saber quem que escreve, se é realmente a pessoa ou se é a inteligência Tem artificial. esse Então, ponto também tem hoje em mais dia, esse né? ponto que a gente fica que é bom, mas é ruim, então, nossa, é muito complicado. É que nem você falou, a tecnologia ela chegou de um jeito que às vezes você não sabe mais o que que é real, o que que não é real, Uhum. né, então é bem complicado. Eu particularmente acho que o grande desafio desse nessa nossa geração agora, dessa fase que a gente está vivendo, eu falo nossa, mas assim, claro, dos pais e mesmo quem não é pai também, mas Uhum. é aprender a viver com a internet, com a tecnologia, né? Tem que saber dosar, né, o que que é bom, o que que não é. Até a gente É, adulto, não falo só de uhum. criança Sim, não, sim, porque às exatamente. vezes eu falei dos shorts agora, mas às vezes eu tô lá no TikTok, que eu não manjo quase nada de TikTok, né, mas mandaram eu entrar, porque diz que a gente tem que estar em tudo. E às Sim. vezes eu me pego ali e falo assim: "Gente, quanto tempo que eu já tô aqui?". E a hora passa que eu falei: "Meu Deus", aí eu desligo e vou cuidar da vida, porque é um negócio que você não percebe. Então, se você adulto dá um choque assim, imagina deixar a criança vendo Uhum. isso. Então, por isso que eu sempre falo. E o grande mal, entre aspas, que eu considero da internet são os algoritmos, né? Ai. Algoritmo, ele só vai te apresentar o que você É, o que quer, você quer. tem interesse, né? Porque Ele só, parece que a é. internet ela sabe quem é você, sabe do que você gosta, sabe o que você está procurando, então só vai te dar coisa que vai fazer você ficar presa àquilo ali, né. E o pior, assim, que, tipo assim, como ela só te entrega as coisas que você gosta, você concorda, cria aquelas bolhas, na verdade, né? Esse que eu Uhum. acho que é um outro perigo, sabe? Na verdade a internet hoje em dia é um perigo constante que a gente tem Sim. que saber, dosar, né, até para o próprio adulto, porque a gente também fica viciado, né, Uhum. é uma forma de escape ali, mas imagina a criança, e hoje as crianças elas dominam o telefone de uma forma que eu fico besta de ver assim, né, então é um alerta para os pais, sabe, toma mais cuidado, né, não fica ou então eu falo assim: "Quer deixar no digital? Deixa nesses games que não tem acesso à internet", sabe, na nossa época que a gente tinha ali aquele eu nem sei o nome gente, eu Tinha sou dois botãozinhos só. sabe, aquela coisa de passar, de matar o bichinho ou de passar hoje em dia é tudo online, eu já não gosto disso, porque online você não sabe nem com quem tá jogando, não sabe a idade da outra pessoa, não sabe a intenção. Então já Verdade, começa hein? por aí, quer jogar? Joga um negócio que não é online, né, sabe. Então até isso mudou, hoje Uhum. você já nem compra o jogo na loja, você compra online, é tudo assim. Então tem coisas que eu acho que facilitou, que é bom, mas tem coisas que tá indo pro ambiente ali infantil que não é nada legal. Então Uhum. é aí onde os pais têm que ter uma noção, assim, ficar mais atento, né, acha que é só um joguinho qualquer, mas tá jogando online, não sabe nem com quem tá jogando. É, aí realmente os pais têm que ficar bem em cima, bem Ai, policiado. tem que ficar. Eu ainda não comecei com essa fase de jogo, porque os meus ainda não sabem muito disso, né. Mas quando começar, eu sei que eles também vão querer jogar e tudo, mas você tem que ficar em cima, tem que prestar atenção, porque o mundo que a gente vive hoje não é igual da nossa infância, porque na minha infância eu só jogava com como é que falava, gente? O robozinho ali, não tinha online. Ah, Você sim, jogava com a sim, com a máquina, máquina, com a né? máquina, né, Uhum. então era muito tranquilo, não tinha perigo, né. Sim, Era só o game e a televisão, não tinha como acontecer nada ali, né. Agora verdade, hein? no online não é assim, no online a gente sabe que o negócio é mais complicado, né. Realmente. Nossa,
eu acho que assim, hoje em dia também as coisas mudam muito rápido, né? Então, o que era ontem, hoje já não é mais, e É. amanhã já não vai ser igual hoje, né? Tipo, né? É. Então, esse que ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente também, sabe, é difícil. Tem que ficar se atualizando, né? E esse que é o ponto, sabe? É muito, é verdade isso daí, essa questão também de até é que eu sempre fico pensando nessa questão do adulto e criança, porque como eu trabalho com criança, 100% criança, Uhum. então eu fico pensando nessa questão da criança. Então, às vezes eles chegam com um jogo assim, amanhã já é outro jogo e eles já estão sabendo de tudo. Ou seja, Uhum. eles estão só vivendo isso daí, entendeu? Que é onde eu Sim. falo assim, ai, tem que dar limite. Porque se deixar hoje, eu tenho alunos adolescentes, né? E eu pergunto para eles, o que que vocês fizeram no feriado? O que que vocês vão fazer na folga? Só jogar game. Eles não têm mais aquela coisa de querer sair com os amigos, que eu Ah, tinha muito isso, né? Eu queria uhum. sair com a garotada, a gente ia pro game, a gente ia pro cinema, né? A gente fazia churrasco, né? Tinha a época que a gente gostava. Hoje eles não querem. Eles falam assim: não, vou ficar só em casa. Fazendo o quê? Ah, jogando game. Né? Fica só a vida dos jovens de hoje é basicamente isso, né? Eles não têm muito interesse em vivenciar coisas assim diferentes, se aventurar, sabe? Nem praia, meus adolescentes não gostam nem de praia, sabe? Eu falei, gente, eu amava ir pra praia, amava ir pra piscina. Hoje em dia, e a maioria, tá? Por isso que eu tô falando. Hoje em Não- dia você coloca aqueles óculos da que é realidade virtual, né? Então, Realidade é. aumentada, não sei como é que fala. E parece que você tá no ambiente mesmo ali, né? Eu nunca vi, então, acho que eu vi É. uma vez só, mas assim, não sou uma pessoa muito de game, pra falar a verdade. Eu não entendo nada dessas coisas, sabe? Uhum. A minha vivência é bem pouca, apesar do meu marido gostar muito, né? Ele gosta muito de game, mas com as crianças ele até que deu uma diminuída e a gente tenta não tem idades, né? Tem a idade certa para começar. Ah, sim. Na Uhum. verdade, se os pais forem ver os jogos, tem a idade. Só que eu acho que quase ninguém olha também essa questão de faixa Eu etária, né? acredito que isso. Porque os É. aplicativos, as redes sociais, por exemplo, também têm idade e você vê Uhum. muita criança que tá com o perfil do pai, ou coloca a idade do pai e da mãe com o e-mail do pai e da mãe, né? Eu acho que tem Tá. muita rede social que nem permite menor de, não sei se é 18, 16, Eu né? acho que agora Então, agora começou começou a mudar. agora, né? Acho que no Japão também eles vão Sim. começar restringir mais essa questão de faixa etária, né? Porque Uhum. é um problema mundial que está sendo criado, esse negócio de se expor, Uhum. né? De ficar comparando adolescentes também. A gente tem que ter uma cautela muito grande com adolescente, né? Que, de mostrar que a vida é perfeita, que o corpo é Realmente. perfeito, né? Principalmente para as meninas, né? Então tem muita cobrança. Então parece que você quer sempre estar igual fulano e que você nunca está bem com você mesma. Sim. Então isso também é uma coisa perigosa para os É, adolescentes, sabe? E os adolescentes estão aí também na rede social, estão se expondo, então tem que tomar um cuidado muito grande, que é uma coisa que antigamente a gente não se preocupava, né? é verdade, Era né? um problema a menos, né? Então, Sim, sim. acho que o tempo vai passando, a tecnologia é muito boa, ajuda muita coisa, Uhum. mas tem limite, a gente tem que saber dosar e tomar muito cuidado, porque não é tão seguro quanto a gente pensa, né? Ah, não é nem um pouco seguro, na verdade, né? Então, É, realmente. Kate, eu vou pedir licença para você, eu vou novamente agradecer nossos tá. patrocinadores, nossos apoiadores, depois eu vou complementar a pessoa que passou pela live também, né? Acho que bastante gente passou pela Uhum. live. Deixa eu só pegar minha colinha aqui dos patrocinadores. Agradecer novamente então ao Açaí Ah, tô Motion. tomando, ó. Bom, gostou? Gostei, nunca tinha tomado, primeira É, vez. então agradecer ao Açaí Motion aqui, ó. Acredito que todo mundo já conhece o Açaí Motion, mas se porventura alguém ainda não conhece o Açaí Motion, tá? Ele é um energético brasileiro, que ele é envasado aqui no Japão. O Açaí Motion ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, além de ser formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também, tá? Algumas características principais seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B, o extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína, o extrato de cenoura negra seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá? E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks, tá? E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom mesmo, tá bom? Então, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, né, que é o responsável do Açaí Motion aqui na Ásia, né? Muito obrigado. E também agora agradecer a BRJP Seguros, né? A BRJP Seguros, ela oferece vários tipos de seguros, tá? Ela oferece seguro de carro, seguro de moto,
seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. Não é só seguro, tá? A BJP Seguros é proteção com propósito, tá? Então tá na BJP, tá seguro, tá bom? Então, muito obrigado a BJP Seguros, obrigado a Yumi-san, né, que é responsável da BJP Seguros lá em Fukuiken, né? Muito obrigado, então. E agora agradecer também a Daisuke Modas, né? A Daisuke Modas que tem a loja física deles lá em Isezaki Shigumaken, né? Mas se você não mora na região, aí a Daisuke Modas aqui, presentinho para nossa convidada. É, mas quem não mora na região de Isezaki, lá de Guma, não tem problema, porque eles têm a loja, a página online deles, né? Então você pode estar dando uma olhadinha lá e tá fazendo o pedido online que eles entregam na sua porta, onde quer que você esteja aqui no Japão, tá bom? Então, acessa a página deles, dá uma olhadinha, tá bom? Que é bem bacana. Então é isso, muito obrigado a Daisuke Modas, obrigado ao Cláudio Sugimoto, né? E a esposa dele é Márcia, que são os responsáveis da Daisuke Modas. Muito obrigado, tá bom? E é isso. Deixa eu cumprimentar o pessoal que passa pela live aqui desde o começo. A Daisuke Modas, né? A Daisuke Modas falou bom dia, bom passeio. Obrigado. Pedro Teodoro Alves, boa tarde. Xizido Renato, boa tarde. Ellen Mamed, boa tarde. Nakaushi JP, isso, boa tarde. Kimura Jane, boa tarde. Daya Taro, é isso? Nossa, eu não enxergo daqui. É. Isao Nakashima, o Isao aí, bom dia. Isao falou bom dia. É o Roasting for You. Ó. Roasting for You é a melhor cafeteria. Ah, Vocês sempre conhecem tá em o. evento, né? Eles têm a loja física deles lá em Hamamatsu, Eu perto do já ouvi consulado do falar. Brasil. Sempre que eles estão em evento, eu tomo café É deles. muito bom. Brazilian Detailer, né? Detailer. M. Uehara, boa tarde. Opa, Uehara. Giovana Yoshimoto, boa tarde, Ah, a Giovana. Giovana é mamãe de um aluno meu. Ela é maquiadora aqui na região Ah, também. sim, ela já participou aqui Ah, também. já? Ah, então, eles estão comigo já há uns 3 anos, o Ah, filhinho é. fazendo português também. Que Uhum. legal. Inclusive, ela mora aqui na região também, Ela né? Aqui mora em pertinho. Takahama, eu acho. Takahama, né? Takahama, Takahama. Happy Valley 66, boa tarde. Happy Valley, nossa, diferente. Depois eu vou dar uma olhadinha. Deve ser comida, né? Eu acho. Eles não conhecem, sim. Ezio Ai, meu marido. Yamaka, boa tarde, marido da Kate. Investidor no Japão. Ah, o Ah, o Marcelo. Marcelo, né? Eu conheço ele também. Ele participou aqui também do Ah, é? Drivecast, Ah, né? que legal. Bem bacana. Clovis.m Filho, boa tarde. Patrícia Serafim JP, boa tarde. Muito legal, bastante gente passou pela live. Uhum. E é isso, então, que horas são? Ah, tá. A gente vai aos pouquinhos voltar ao nosso ponto inicial, Kate, mas ainda tem Uhum. bastante tempo ainda para conversar. E fora, assim, falando agora, saindo um pouco da questão de trabalho, assim, mas você, a gente estava conversando um pouco em off, né? Mas você tem o seu, dá para falar que é hobby hoje em dia, né? Seria em relação à dança? Seria isso? Do Brasil, na verdade, eu dançava forró com meu pai. Uhum. E eu sempre gostei muito de dançar, não só forró, né? Eu na escola eu sempre queria fazer tudo, nessa parte artística, assim. E aí eu vim pra cá tudo, me afastei, porque, né, aqui no Japão é muito difícil, né? E aí uma vez eu fui pro Brasil, quando eu tentei ficar, Uhum. e eu comecei a participar de uns grupos de forró da faculdade do meu irmão. E aí parece que voltou aquela coisa assim de gostar. Eu falei, gente, preciso achar um negócio de forró no Japão. E aí Uhum. quando eu voltei aqui, eu fui assim, na cara e coragem, eu falei assim, preciso achar uma escola de forró, porque eu quero fazer. E Tá. aí eu fui sozinha, né? Eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo, nada assim. E aí eu achei uma escola de forró na época eu morava em Tokonami com os meus pais, e a escola de forró era em Takahama. E eu Tá. não dirigia, né? Então, assim, ou eu ia de trem, só que era super complicado, porque não tinha estação perto, tinha que fazer vários noricais. E aí meu pai sempre me levava, toda semana. E aí eu fiz muito tempo forró. Gente, eu não sei, eu fiz no Brasil muito tempo, depois eu vim pra cá, procurei, continuei fazendo. Sei lá, deve ter uns 10 anos pra mais aí que eu fiz forró, né? Aí eu Tá. cheguei ao nível de professora, a gente montou era uma sede da academia em Randa, né? Eu dei aula de forró aqui em Randa, acho que durante um ano, mais ou menos, com meu marido e um amigo meu. E Uhum. aí depois como eu comecei a dar aulas, né? E a aula precisava muito de mim de final de semana, eu não consegui manter os dois.
E aí eu acabei deixando, porque o forró era mais essa questão do hobby, que eu gostava e tudo mais, e eu precisava me empenhar 100% na minha escola para dar certo, para eu poder viver só de dar aula mesmo, né? Então acabei deixando realmente o forró, que foi uma pena. E aí Uhum. depois eu engravidei, tive filho, e o forró, as aulas, né? O mais puxado pega final de semana. Então eu não ia conseguir fazer as duas coisas. E aí Hum. agora, com as crianças um pouco maiores, né? Passou pandemia e tudo mais. Aí a gente está voltando aos pouquinhos. Então, quando tem um evento ou outro, a gente vai. Quando dá para ir numa aula ou outra, a gente vai. Então, a gente sempre tenta participar. Eu falo a gente porque meu marido também fez muito tempo de forró, chegou ao nível de dar aulas também. E eu gosto muito. E outra coisa que é muito importante, eu nunca consigo me desligar da questão da língua portuguesa ou do meu trabalho, porque eu sempre falo assim que a língua e a cultura, elas caminham lado a lado. Então não tem como você trabalhar só a língua e não trabalhar a cultura. Até a gente que vive no Japão, a gente, sei lá, começa a falar o Nihongo, você começa a aprender da cultura do Japão também, né? Hum. Então, e qualquer língua, qualquer país, isso daí, tá? É sempre uma coisa junto com a outra. E aí, sempre que tem eventos assim, culturais brasileiros, eu tento ir para poder mostrar para os meus filhos, que estão inseridos na cultura japonesa, e eu quero que eles carreguem a cultura brasileira com eles também. Então, o forró é pura cultura brasileira, né? A Uhum. música, os instrumentos, a dança. Então, é legal porque a minha filha, ela já fala, vamos pro forró? Vamos pro forró? E aí Ah, que ela legal. começa a dar os girinhos na sala com meu filho, eles Uhum. começam, eu postei esses dias na minha página, e o pessoal curtiu bastante, até porque eles começam a imitar eu e o pai dançando, né? Hum. E eu falo, gente, é cultura, você tá dando, é uma herança que você tá deixando ali, porque se não sou eu mostrar isso, quem que vai mostrar? Porque por conta eles não vão atrás, eles não conhecem, eles não sabem, né? Sim. Então é o pai e a mãe que tem que oferecer momentos assim, e eu falo disso também, né? E o forró, eu parei de fazer aula e tudo mais, né? Mas eu sou apaixonada, assim, eu falo que o forró faz parte da minha vida, né? Nunca vai deixar de fazer. E o meu marido também, ele gosta bastante, então deu muito certo, né? Quando a gente começou a namorar, eu lembro que antes de efetivamente a gente começar a namorar, eu levei ele pro forró, porque eu já fazia, né? E ele não. Eu falei, eu vou levar para ele ver como que é. Se tiver alguma coisa dele sentir ciúmes assim, eu já sei que não vai dar certo. Porque eu Hum. falei que eu não iria parar de dançar forró por conta de namorado, né? Mas aí ele Uhum. gostou, acho que às vezes ele gosta até mais que eu. Aí ele Ah, pegou sim. gosto e ele queria aprender, ele queria treinar mais que eu, então ele marcava vários treinos fora da aula, sabe? Hum. Então ele gostou bastante, deu super certo. E hoje o forró ele faz parte da minha vida, assim, eu gosto muito de dançar. Comecei também a pegar, aprender a tocar o triângulo, então eu toco em casa com as crianças também. Então, assim, faz parte de mim. Então, é a gente morando no Japão e trazendo a cultura para nossa vida também. A gente passa isso para as crianças, né? Já nas aulas também já li livros que falam sobre esses instrumentos do forró para os alunos, porque eu Hum. trabalho essa questão cultural nas aulas também, né? Não é Ah, só que o legal. português, não é só ensinar, que tem a parte chata, né? Que a gente sabe que é a gramática, ortografia, produção de texto, mas eu Uhum. trabalho a cultura, as datas comemorativas também. E eu sempre tento trazer alguma coisinha assim do forró para as aulas, porque é cultura brasileira e porque eu gosto, eu tenho um contato muito próximo com o forró também, né? Você comentou que você sempre gostou de dança em geral, né? Assim, Mas assim, você acabou tendo essa paixão pelo forró por questão dessa ligação sua com seu pai também na infância? então, acho que é porque quando eu era pequena eu tenho algumas memórias que eu dançava com meu pai forró, e Uhum. também porque acho que teve algum momento da minha vida que eu não estava muito bem de saúde mental, assim, que eu trabalhava muito, igual eu falei, e Hum. parece que quando eu dançava, me dava uma energia de tentar fazer as coisas de novo, né? Então Tá. teve um momento da minha vida que eu falei assim, eu não posso parar com a dança. E eu já fiz axé, eu já fiz outras coisas assim, mas o Uhum. forró é que, sei lá, o que me pegou assim, talvez é por questão assim da infância, né, de lembrar da Sim. música, né, de ter dançado com meu pai. Talvez seja isso, mas hoje assim eu não me imagino mais sem. Eu fiquei muito tempo fora, porque eu engravidei, logo em seguida veio a pandemia, que eu tive filho bem na pandemia, né? Então aí foi aquela coisa, né? Japão parou, a gente ficava com medo de tudo, então o forró Hum. parou também. E aí, na rotina, né? Como o meu trabalho é, é final de semana e o forró é final de semana, eu quase não Uhum. consigo fazer as duas coisas, então ficou bem difícil, né? Agora que eu tô voltando a tentar participar mais, porque eu comecei a sentir falta.
Eu falei Hum, assim, alguma coisa está faltando na minha vida, e aí eu fui me dar conta que era o forró. Então, sim. até, assim, o pessoal do forró começou a me ver mais, né? Os professores, tipo assim, nossa, acho que a Kate tá aparecendo mais, né? Será que vai voltar? Eu queria Hum, muito voltar, mas a minha rotina ainda não me deixa, porque meus filhos são muito pequenos ainda. E o forró uhum. começa, tipo assim, 5 e vai até as 9, 10 da noite, assim, sabe? Ah, Na aula, tá. porque tem a aula, tem os treinos e tudo mais. E aí um horário que não se encaixa na minha rotina com criança pequena, né? Mas tem Uhum. famílias que conseguem, né? Que já estão acostumadas, que as crianças ficam. Então, casos e casos, né? Com a minha rotina não se encaixa porque eu trabalho sábado e domingo. Sim, Então fica sim. muita coisa, tipo assim, trabalhar sábado e domingo, ir pro forró, fazer aula, treino, aí tem assim, não dá, eu tenho que ter o momento off de me desligar, de ficar só com as crianças, sabe? Sim, Mas entendo. eu sou apaixonada por forró, gente. O forró, assim, eu como leigo, assim, mas imagino que tem os passos básicos ali, né? Mas, assim, fora isso, tem as variantes, tem muitas variantes, na verdade, né? Tem o forró, a gente fala que existem várias categorias dentro do forró, não é um tipo Hum, só. Então, quem não sabe, acha, generaliza, às vezes confunde com o sertanejo, né? Então, o sertanejo é hum, uma coisa, o forró é outra. Aí a gente tem o forró brega, a gente tem o forró universitário, tem o rastafé, tem vários tipos de forró. E às vezes quem tá de fora não tem muito essa noção. Então, até a música para você ouvir são vários tipos, né? Tanto para dançar quanto para escutar. Então, tem várias divisões, sabe, dentro do forró, é muita coisa. Na verdade, o forró, no português, ele vem da palavra que é for all, que é do inglês, que é para todos. Então, são Ah, misturas, eu eu não já vi sei essa se você já... explicação uma vez, né? Então, Então, a explicação do forró, ela vem do inglês, né, que a tradução hum, seria para todos. Então, não tem um tipo só. Então, ele tenta ali abranger vários ritmos mesmo, instrumentos também, né? uhum, Que eu não sei tocar instrumento, mas assim, eu peguei um pouquinho do triângulo. Um pouco antes de eu parar o forró, veio um professor da Europa e ele trouxe, e a gente pegou fogo. Eu falei, vou comprar um, né? Vai que. E aí eu comecei, tipo, ouvir a música e tentar tocar. E aí eu falei, nossa, eu gostei disso, né? Então hoje, quando eu vou pro forró, além de dançar, eu quero tocar. Então, às vezes, eu fico na dúvida se eu quero dançar ou se eu quero tocar, mas eu gosto dos dois, né? E quando eu vou, tem algumas pessoas que falam, Kate, como é que toca? E eu tenho dificuldade em ensinar como que toca, porque é uma coisa que eu sinto. E que nem eu te falei anteriormente, essa questão de tem a técnica, na verdade, para tudo tem técnica, né? Para dançar tem técnica, para você tocar um instrumento tem técnica, tem as regras, tudo mais. Só que tem um a mais, um tchan a mais que eu falo, que é uhum, aquela questão do ritmo. Você tem que sentir a música e você acaba passando o ritmo para o seu corpo, que automaticamente vai passar para o seu instrumento. Então, no que você reparem assim, você pega uma pessoa que está tocando um instrumento ali, ela está mexendo a cabeça, ou ela está fazendo um passinho para o lado, ou ela está batendo o pezinho. E eu fui me observar tocando, eu me mexo inteira tocando triângulo. E eu já vi pessoas que, tipo assim, quando toca só aqui no instrumento, ela uhum, fica meio parada, mas parece que ela tá tão tensa que não fica bonito de se ver, sabe? Essa coisa. uhum. E às vezes, quando você vê a pessoa tocando, parece que ela tá dando a vida dela. E qualquer instrumento, eu falo, não só o triângulo, né? Sim, É sim. porque ela tá passando a emoção, ela passa o que ela tá sentindo pro instrumento, que fica aquela coisa linda de se ver, sabe? Então eu tenho Uhum. pra mim que não é só a técnica, porque, gente, eu não cheguei a ter aula de triângulo, eu não sei ensinar, se você falar assim, Kate me ensinou, eu não vou saber te ensinar direitinho. Eu sei falar assim, olha, um, dois, três, solta a mão, não sei o que lá, mas aí você tem que passar o que você sente pro instrumento para ficar Uhum. aquela coisa, o ritmo, a música, de ficar bonita de se ver também. Então, eu tenho muito isso pra mim, sabe? E eu nem tive Sim. aula disso, assim, nunca tive aula de música, né? Tive muita aula de dança, tive algumas aulas de ritmo também, para a gente conseguir ouvir a música, porque quando você consegue ouvir mais as batidas de cada instrumento, a dança fica mais bonita, a dança fica melhor, porque você vai pisar na batida tal. Então, isso aí tudo é técnica para você fazer uma Uhum. dança legal, mas eu acho que quando você consegue passar emoção para isso que você sente, fica muito bonito. E aí é difícil você ensinar isso, Uhum. porque é o que a pessoa sente. Então, por Sim. isso que eu falo assim, eu sou apaixonada por forró. Às vezes eu não me ligo muito a essa questão de passo hoje em dia, porque eu quero tentar dançar o que eu tô sentindo na hora. O triângulo é mais ainda, porque o triângulo eu não cheguei a ter aula de triângulo. Então é uma coisa que Uhum. eu tô ouvindo e tô tocando, e aí eu tô gostando e eu começo a dançar junto com o triângulo. Então e é uma coisa nova para mim, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, e eu fui começar a prestar atenção
do ano passado pra cá, que eu comecei a ir pro forró de novo, e o pessoal percebeu que eu sabia tocar, e falou, Kate, me ensina, me ensina. Eu falei, e agora? Eu não sei Hum. ensinar. Como você não sabe ensinar? Você não era professora? Eu falei, então, professora da dança ali, que eu também tenho dificuldade em ensinar dança, eu não tenho tanta facilidade assim quanto as pessoas acham, né? Hum. Mas o instrumento eu acho que ele requer mais essa coisa de sentimento, emoção, sabe? Do que você está sentindo ali. E quando você Uhum. gosta da música, né? E tem que ouvir bastante, você tem que ter uma sensibilidade grande para você conseguir perceber os instrumentos na música, tanto para dançar quanto para Hum. tocar, sabe? Tá. Já entra a questão um pouquinho do dom, de ter essa facilidade de pegar. Então, eu não sei, já me falaram, tipo assim, é no sangue brasileiro, ou às vezes porque eu falo, né, que eu sou preta, que eu não sou branca, né, preta falsificada de cabelo liso, já ouvi muito isso também, mas eu não sei te falar se é dom, porque a dança, querendo ou não, eu sempre aprendi do passo a passo, né, aprendi muita Uhum. técnica de dança, muita mesmo, né, então foram muitos anos estudando a dança, né, e mesmo assim, hoje, eu sei que falta muita coisa, sabe? Se eu voltasse, eu teria que voltar a ter umas aulas aí para poder, né? Porque fica muito tempo parada, você esquece muita coisa. Agora, Tá. o triângulo é muito curioso para mim, porque eu não tive tanta aula assim. Mas também assim, gente, eu não vou ficar me gabando, porque o triângulo é um instrumento fácil até. Não é tão difícil. Então, eu não sei se eu falando as pessoas vão, tipo, falar, tá sendo humilde ou tá se gabando, mas assim, para quem tá ali no meio, eu acho que o triângulo é o instrumento mais fácil, porque a gente tem a zabumba e tem a sanfona, né? E tem o triângulo, os três principais do forró, né? Uhum. E o triângulo eu acredito que é o mais fácil, por isso que eu falei, não, vou tentar o triângulo, porque os professores, quando vieram da Europa, eles trouxeram também a zabumba e trouxeram a sanfona. E eu de Uhum. cara fui no triângulo porque pra mim era tipo, a zabumba é gigante, gente. Tipo, é maior que eu. Falei assim, não vou conseguir carregar esse negócio. E a sanfona eu acredito que é o mais difícil, porque aí você tem que saber, acho que tem que saber partitura, né? Acho que tem que ter uma Sim. coordenação um pouco maior ali, porque as suas duas mãos vão estar ocupadas e tudo mais, vai ter que carregar, que também não é leve, eu acredito. É, E né? eu fui pro triângulo com a sensação, tipo, é o mais fácil. E aí Sim. eu gostei, porque eu peguei muito rápido, né? Uhum. Mas eu não sei te falar se tem essa coisa do dom, não, viu? Porque, que nem meu marido, ele nem pega o triângulo. Ele passa longe, Ah, é. né? Pra dança, assim, ele gosta, ele tem uma facilidade gigantesca para aprender passo, para dançar, tudo mais, para fazer diferente, né? Mas de instrumento, ele interesse zero, assim, né? Uhum. E eu já, quando tive a oportunidade, eu já comprei logo de cara, né? Que o professor da Europa trouxe. E aí eu peguei gosto, só que eu não pratiquei. E aí eu parei o forró bem nessa época. Eu comprei e parei. E ficou Uhum. guardado. Aí pensei várias vezes, não, vou vender para alguém, né? Porque tá aqui parado, não sei o quê. Aí acabei não vendendo e tava guardado. Aí eu comecei a mexer de novo e comecei a Uhum. tocar, sabe? Então Ah. foi meio que foi acontecendo também, mas o triângulo eu não cheguei a estudar, não. Não que precise, tá? Porque ele não é uma coisa tão difícil. Mas acho que se a pessoa não tem interesse, se ela não tem essa noção um pouco de ritmo, também Uhum. não pega fácil, né? E tem que ter uma sensibilidade com a música, eu acho. Ah, então acho que talvez no seu caso o que facilitou é que você já tinha o ritmo da dança, Então, né? No eu caso, né? acredito que para mim o que ficou mais fácil é porque eu já tinha muito tempo do estilo de música e porque eu já Uhum. tentava prestar muita atenção nas batidas por conta da dança, porque a gente tem que pisar na questão dos instrumentos também. Então, eu já tentava pegar. Então, talvez o que ligou muito é que na época que chegou os instrumentos no Japão, foi a época Uhum. que eu estava tentando prestar muita atenção no ritmo para poder melhorar a minha dança. Então, como eu Tá. tinha que prestar atenção no ritmo, meio que uma coisa levou a outra, né? Entendo. Mas o triângulo é uma coisa muito curiosa na minha vida, porque ele aconteceu e ficou também. Aí hoje eu falo, graças a Deus que eu não vendi, porque eu não quero me desfazer, porque me faz muito bem. Então, quando eu vou pro forró, se eu não tô dançando porque eu tô cansada, sei lá, mas eu tô me divertindo muito tocando o triângulo também, porque Que é muito legal. gostoso, sabe? E é uma sensação diferente, porque no que você tá tocando o triângulo, você vai circulando com o pessoal dançando Hum. e parece que você sente a energia do pessoal dançando. Então é aquela coisa que eu te falo também de sentir a emoção, de sentir a energia das pessoas. Que na dança você escuta a música e você sente a energia ali da pessoa com que você está dançando, que é muito legal Uhum. também. Mas com triângulo, você sente a energia do ambiente todo, porque você consegue circular por todos os casais dançando. Ah, Então tá. é muito diferente, mas é gostoso igual, sabe? Entendo. Então eu gosto muito, eu sou muito suspeita para falar dessas coisas assim.
entendo. Mas em relação ao forró, aqui no Japão, a impressão que eu tenho, acho que até conversando um pouquinho em off também, mas a cultura do forró é bem forte aqui mesmo, né, no caso. Agora eu acho que cresceu muito, porque quando eu comecei, pelo, pelo conhecimento que eu tenho, era só uma escola Uhum. de forró aqui na região, né, que era a Brasil A2 na época, que eu fiz parte também. E aí depois os professores daqui resolveram abrir uma deles aqui na região de Aichi, que é o nosso forró. E o nosso forró hoje fizeram 11 anos esse ano, né? Hum. Então, hoje tem várias escolas, né? Então, se você olhar os eventos que tem, né, de forró, tem muitas escolas, né? Então, tem aqui em Aichi, tem em Shizuoka, tem em Guma, tem grupos japoneses também em Tóquio, se eu não me engano, né? Eu Ah, tenho um amigo que ele tá indo para Tóquio dar workshop de forró e tem hum, japoneses que fazem. Então, eu acho que hoje está crescendo muito. Então, é bem legal ver esse movimento, porque quando eu comecei lá atrás, era uhum. uma turma bem pequena, não era tão conhecido. Hoje, todos os eventos brasileiros e japoneses já convidam o pessoal para poder fazer uma apresentação de dança, de instrumento que seja. Toda semana quase tem evento de forró, sabe? Então, eu acho que Hum. é um movimento que cresceu bastante aqui. O mais legal é o japonês ter interesse pelo forró, né, eu acho. E tem, viu? E da Hum, dança ou o instrumento, assim, o japonês é muito dedicado, né? Então, quando eles começam, eles vão até o fim. É diferente um pouco a questão do molejo do corpo, que eu acho que o brasileiro, ele tem uma vantagem aí nessa questão, mas o uhum, japonês, quando ele pega para aprender, eles sabem, eles aprendem também. Né? E quando hum. tem os eventos grandes assim, o pessoal de Tóquio vem, os japoneses vêm. Tem japonês que toca os instrumentos de forró, que tem um grupo de maracatu, de Hum. japonês, que toca música brasileira, que canta música brasileira. Ah, Eu é. lembrei agora Caramba, que de legal. uma amiga minha, que ela é professora também, a gente trabalhou juntas em escola, e eu levei ela pro forró. Hum. E aí, nas apresentações agora, ela tem um grupo de maracatu, e o nome dela é Rio, por conta do Rio de Janeiro, porque o pai era fissurado no Brasil. Ah, Então, às vezes você conhece umas pessoas que têm uma paixão tão grande também pela nossa cultura, que é uhum, japonês, sabe? Então é muito legal de ver. Naqueles eventos que tem. Ai, gente, olha, eu não sei o nome. Teve em Caria, tá tendo todo ano agora. E uhum. sempre tem esse grupo de maracatu também, que é tudo japonês. E eles cantam, dançam e tocam música brasileira. Aí eu falo assim, nossa, é mais brasileiro que a gente, né? Porque aqui você não tem um grupo de maracatu brasileiro, sabe? Você Ah, tem um grupo. sim. E essa minha amiga, ela canta em português. Ela Ah, canta, é? ela toca e ela dança. E ela é japonesa, Caramba, gente. É muito que legal legal, mesmo. hein? Nossa. E daqui pra frente, então, por sua vontade mesmo, você vai continuar, vai voltando às aulas mesmo e Voltar à aula eu acho que é um pouco difícil, porque a aula do mais. forró é todo domingo, mas Aham. assim, o máximo que eu consegui participar, né, de festa, de evento, de baladinha, essas coisas assim, porque eles têm as baladinhas, né? Não Uhum. consigo ir porque é à noite, né? Eu tenho filho pequeno, mas eu comecei a sentir falta de alguma coisa na minha vida e no que eu fui ver era a dança, né? O forró em Uhum. si. Então, assim, é uma coisa que mesmo que eu pare por um tempo, eu vou sempre acabar voltando. Porque faz Sim, parte de mim, e sabe quando você tem aquela sua válvula de escape? Acho que o forró entendo. é muito isso pra mim. E porque eu me sinto muito bem, parece que dá uma renovada, assim, tipo, dancei, toquei, tive aula e parece que agora vou lá começar a semana de novo. Eu tenho essa Ah, tá. sensação, então eu gosto muito quando eu vou. E é muito legal porque o meu marido ele gosta bastante também. Então eu falo assim, ai vamos, ai vamos. Ele sabe, então a gente não tem. E porque os dois fazem também, né? Os dois dançam, então acho que fica um pouco mais fácil quando o casal faz, né? Quando é Sim. só um ou outro, aí eu acho que é um pouquinho mais difícil, não é impossível, né? Tem muitos casos lá no forró que eu acredito que é só um que faz e o outro acompanha, mas para mim é mais fácil porque o meu marido ele gosta muito também, ele dança também, né? Só a parte do instrumento que ele nunca senti interesse dele, né? Uhum. Mas pra gente dá muito certo porque nós dois gostamos, né? No caso do forró, na dança é o homem que conduz, né? Então, antigamente tinha essa imagem, né? Tanto que na época que eu fazia o forró, a gente falava que era dama e cavalheiro, né? E a Uhum. gente tinha a nossa imagem que era o homem que conduzia. Hoje em dia já mudou isso, não é mais dama e cavalheiro, eles falam condutor e conduzido, né? E Hum, não tem muito mais essa coisa de homem e mulher, porque tem mulheres que conduzem e tem homens que são conduzidos, né? Eu tenho um amigo que era o que dava aula comigo, que ele Uhum. faz os dois papéis, e os workshops que ele está indo dar em Tóquio, vai dois homens e cada um faz um papel. Um é o conduzido, o outro é o condutor.
Então, hoje já não tem muito mais essa coisa de que a mulher ela tem que ser a dama ou o homem tem que ser o cavalheiro. Hoje você pode aprender os dois, né? O Tá. condutor e o conduzido. Eu, particularmente, eu acho muito difícil fazer o condutor, que é essa visão, né, que a gente tem do homem conduzir a dama, no caso, né? Uhum. Porque tem que pensar no passo que vai fazer. E quem é conduzido fica mais assim, tipo, eu vou fazer o que você me comandar, né? Tá. Mas não é tão fácil ser a conduzida também, ou conduzido, porque tem a questão de você não querer adivinhar, de você não querer tomar a frente, tem a questão do peso do corpo, que a gente tem que ser leve para fazer os movimentos. Então, aí é tudo a parte técnica que a gente fala, né? Mas hoje não tem muito mais essa coisa do homem e mulher, essa divisão na dança, porque no mundo, não só aqui no Japão, tá? No Brasil, na Europa, você já vê mulher com mulher dançando, homem com homem dançando, porque cada um faz um papel. E aí você pode ser ou condutor ou conduzido, né? Tá. Eu já pensei assim, se eu fosse voltar a fazer aulas para estudar de novo, eu teria que fazer do condutor, porque eu não sei nada, nada mesmo, né? Só que eu não tenho muito interesse, porque eu gosto de ser conduzida. Mas tem Uhum. pessoas que é inverso, né? Esse meu amigo, ele gosta muito de ser conduzida, mas ele sabe os dois. Então, Tá. aí eu acho muito sugoi quem consegue fazer os dois. Eu não consigo. Eu acho muito difícil. Porque a minha coordenação é muito ruim. Então, como eu já tô no automático da conduzida, acho que eu ia apanhar muito para aprender do condutor, sabe? Mas a minha professora sabe, a outra professora de Shizuoka, ela também conduz, né? E é muito bonito de ver. Mas eu acho que vai muito se a pessoa quer fazer os dois, ou do que ela tem vontade. Uhum. Como eu não tenho vontade, então eu nem me esforço, nem vou muito atrás, né? Eu tô Tá. bem do jeito que eu aprendi, do jeito que eu gosto de dançar. Mas hoje não tem mais essa visão assim de que o homem conduz e a mulher é a conduzida, né? Já mudou muito isso daí. E é legal, porque aí cada um faz o que quer, né? Já é bem aberto Uhum. assim essa questão assim. Mas assim, é pra mim entender, tipo, suponho que quando, tipo, a pessoa que conduz, só, só pelo movimento que ela faz, o conduzido ela já sabe Porque o próximo. ela recebe o comando e aí Uhum. ela vai de acordo com o comando, né? Tá. Mas assim, às vezes acontece muito, sei lá, da mão ser pesada e às vezes o condutor ele quer fazer e ela pesa ou ela quer adivinhar, né? O problema da Hum, conduzida é tipo querer adivinhar e você quer dar um giro e na verdade ele nem ia te dar um giro. Então, a gente tem que ficar muito sensível aos comandos, não querer ficar adivinhando, porque às vezes a gente acha que é só ele que faz, mas se a gente não hum, ficar, não prestar muita atenção, a gente pode errar ou fazer ele errar também. E aí a parte hum, da conduzida é a questão você fazer alguns detalhes, algumas coisas na dança de diferente que não é passo, são charmes, coisas com a mão, com o pé, tá. sabe? De desenhar, de rabiscar, que aí são técnicas também, mas aí cada um tem o seu perfil de dança, né? Uhum. Então, que o condutor também tem essas coisas, mas eu acredito que é um pouco menos que o conduzido. Eu tenho uma dificuldade de falar condutor e conduzido, porque quando eu dançava era dama e cavalheiro, Tá. né? Há 10 anos atrás era assim. Hoje que eu vou participo um pouco mais, ninguém fala assim. Aí eu me sinto na era das cavernas falando com o pessoal do forró, porque lá não Uhum. existe mais dama e cavalheiro, lá é condutor e Hum, conduzido, né? Então para eles já está no automático essa nomenclatura. Para tá. mim é muito novo, porque eu saí do Hum, forró sendo dama e tendo cavalheiro. E poderia, assim, você quer fazer cavalheiro, Kate? Você vai fazer, né? Você quer fazer dama? Fulano vai fazer dama. Antes era assim. Dava para trocar também, só que era com dama e cavaleiro. Hoje não. Hoje não falam mais dama e cavaleiro, eles falam condutor e conduzido. Né? Então mudou também hum, um pouco a visão. E eu acho que mudou também porque o forró tá muito grande hoje, né? Na Europa ele é muito grande. Aqui eu acho que ele aumentou muito, né? Eu acho que tende a aumentar aos poucos também, porque japonês tá gostando também. Tem grupos de forró de japonês, eu acho isso incrível, legal, né? né? É Nossa. muito legal mesmo, né? Então, eu acho que se a gente olha para trás assim, foi um caminho de formiguinha, mas que hoje quem tá nesse meio do forró fala assim, nossa, o forró tomou uma proporção muito grande mesmo. Que antes a gente tinha que trazer professores do Brasil ou da Europa para dar workshop aqui pra gente, né, pra gente aprender coisas novas, melhorar e tal. Uhum. E hoje a gente já consegue fazer com que as pessoas daqui, que sabem o forró daqui, vão para outros pontos do Japão dar workshop e ensinar o que sabe, né? Porque tá tanto tempo ali estudando e tudo mais, que é legal trazer gente de fora, é claro, né? Porque cada um tem um estilo diferente de dança. Mas acho que nunca chegou ao ponto do pessoal daqui mesmo
ir para outras regiões do Japão dar workshop. Então, Tá. além de o movimento cresceu, o Uhum. pessoal que já está fazendo está se especializando cada vez mais. E está ficando num nível assim que dá para falar que é profissional mesmo, sabe? Porque é Sim. bem legal. Quem viu lá atrás, vê como que tá hoje, você fala, nossa, é outro nível, né? Ah, Melhorou muito, né? O nível da uhum. escola melhorou muito. Uma coisa que eu tenho percebido, assim, mesmo sendo leigo, assim, eu acho que nos últimos tempos tá vindo do Brasil um pessoal, eu digo, tá vindo para trabalhar no Japão mesmo, assim, né? Como decassegue, mas tá vindo um pessoal, assim, bom em várias áreas, né? Nesse sentido de dança, que seja, de seja instrumentos também, sabe? Mas para morar aqui, assim? A princípio, assim, pra Ah, isso aí morar. eu não. Talvez Nossa! como conversei com várias pessoas, assim, né? Eu Ah, percebi isso aí, sabe? nossa, que Tem muita gente interessante, né? boa mesmo, sabe? Ah, em outras Em áreas, outras né? áreas também, Ah, né? No aham, caso, aham. né? Então, acho que o Japão tá bem servido nesse sentido, sabe? Eu acho que por isso que eu falo, eu voltando para a educação de novo, ó, por isso que eu falo, o pessoal de arte, principalmente arte Shizuoka, Uhum, assim, não tem nem como falar que não tem evento para levar a criançada para mostrar um pouquinho do que é a cultura brasileira, porque uhum. em arte, não só arte, né, mas eu vi a agenda de junho aqui, gente, todo final de sábado e domingo, ainda nem só um dia, né? Sábado tem festa, domingo tem festa, toda semana tem algum evento brasileiro. Que é festa junina, no caso, né? E aí, que nem daqui a pouco eu vou para uma, e aí, festa junina tem a questão de música, da dança, da comida, a vestimenta das pessoas, que tem como as crianças veem. Então, por isso que é um movimento que cresceu muito Hum. e hoje é muito mais fácil, eu acho, que as famílias oferecerem momentos assim para as crianças ficar um pouquinho mais perto da cultura brasileira, sabe? Sim, sim. Então, Uhum. eu acho que isso daí, de quando eu era criança, eu acho que hoje está muito melhor essa parte Aqui no Japão, aqui no né? Japão, Sim, porque sim. como a comunidade não que ela aumentou, mas eu acho que ela fixou residência, Uhum. então a comunidade tenta fazer os eventos do Brasil aqui para Sim, se com sentir um certeza. pouquinho mais em É, casa, né? Que nem festa junina, quem gosta das comidas típicas assim, vai para comer. Eu geralmente vou em festa brasileira porque eu, tipo assim, lembro as comidas do Brasil, né? uhum. Então eu acho isso muito bacana. E eu acho que hoje, onde eu moro, pelo menos, tá muito mais fácil acesso, sabe? Porque você pode escolher qual semana você quer, qual região você quer, que tá tendo muita coisa, né? E não é só Sim. festa junina, né? Sei lá, Dia das Crianças, eu sei que tem eventos também para Uhum. molecada ir brincar, né? De campeonatos, de literários também tem muita coisa hoje em dia, que na minha época, por exemplo, para os meus pais me oferecerem esse tipo de coisa, eu acho que era mais difícil. Só que como Uhum. eu estava na escola brasileira, a gente fazia tudo, né? Ah, Então, acho tá. que na minha época, quem estudava em escola japonesa ter um acesso mais fácil assim com a cultura, eu acho que era mais difícil, Sim, né? Hoje tá né? fácil. Hoje tá muito mais fácil, eu Ó, acho. a Daisuke Models comentou, hoje tem forró Kizuna em Kamisato. Eu Kamisato. conheço o Forró Kizuna, então é um outro grupo que eu acho, acho que eles são de Guma, não Eu acho, sei, é, porque, gente. eu acho que, acredito que É? sim, né? Porque do Daisuke Models é da Então, região, é né? um outro grupo de forró. Então, hoje, gente, tem muito grupo. E quando, na época que eu fazia e tudo mais, não tinha, assim, eram dois, né? Era um de Shizuoka e o daqui de Aichi, né? Que acabou se separando, aí formaram duas escolas, mas que Uhum. tá sempre junto também nos eventos. Só que hoje não, tem mais, né? E tem alguns que eu nem conheço, porque eu tô um pouco por fora, na verdade, né? Eu não sei direito, assim, mas pelas logos que eu vejo nos eventos, tem bastante grupo de forró, né? Uhum. Iniciativas, assim, e às vezes começa assim, vamos ali fazer um treino, não sei o que lá. Aí o pessoal pega gosto e começa a estudar, começa a treinar passo, e aí vai nascendo as escolas, sabe? Ah, Então sim. é bem legal isso daí, porque é muito brasileiro isso, né? Então Uhum. crescer aqui e a juntar as pessoas ali é bem legal ver o movimento, sabe? Ah, bacana. Ah, falando um pouquinho de dança, acho que eu comentei com você em off também, mas eu sou zero de dança, assim, né? Porque eu sou mais duro que, né, né, qualquer coisa, mas talvez se um estilo que eu fosse querer aprender seria forró, Ah, porque é uma coisa bem contagiante, né, o ritmo, na. então, mas todo mundo que chegava no forró, assim, que todo mundo fala assim, né? Ai, não sei, eu sou muito duro, não tenho facilidade, mas assim, começa do básico, assim, sabe? Então, Uhum. todo mundo consegue. Aí vai da sua vontade ou do seu gosto, que nem quando você fala de sentir essa energia, né? Essa coisa assim, às vezes a pessoa acaba passando isso para a dança e vai fluindo. É que eu Uhum. acredito muito nisso, né? Eu acredito. Uhum. Pode ser que não são todas as pessoas que pensam como eu, mas como eu tenho uma ligação mais assim, sei lá, afetiva com o forró em particular,
Eu acredito que no que você começa a gostar e sentir a música, vai fluindo, sabe? Você vai fa Hum, às vezes você começa a fazer as coisas, assim, na dança, que você nem sabe como que fez, mas deu vontade ali na hora, porque por causa da música, por causa, sei lá, sabe? Eu tenho muito uhum, isso, que eu tenho dificuldade de fazer certas coisas técnicas na dança, e eu demoro para aprender os charmes, né, que a gente fala charmes da conduzida, de coisas com o pé, com a mão, que hum, eu tenho dificuldade, e eu fazia às vezes sem perceber, dançando, porque eu senti alguma coisa diferente e eu fiz, né. Então, quando você qualquer um pode começar, porque é bem devagar, é bem do 1, 2, 3, né, trabalha pé, trabalha mão, trabalha o corpo, então e aí aos poucos você vai se descobrindo, aí no que a pessoa vai gostando, vai se desafiando, ela vai querer aprender mais, ela vai começar a treinar, vai começar a ver vídeo, vai começar a pesquisar, ah, sabe. Aí vai uhum, tentar fazer, vai chamar um amigo, uma amiga para fazer o treino. Aí acho que é assim que vai fluindo, e quando a pessoa começa a gostar muito, ela vai atrás cada vez mais, e aí vai acontecendo que ela nem percebe que ela tá dançando, entendeu? E lá, uhum, começa mesmo do 1, 2, 3, não é na música, também é na música, mas quando hum, você começa é parada, é do alongamento, né, e o professor ele passa de um em um para olhar, ele vai fazendo passo por passo, sabe, cada giro que vocês vê a gente dançando rápido assim, ele vai fazendo, ele para, ele vê onde você tá errando, é muito assim, não tem como não aprender. Se tá. você quer, você aprende, né, que eu te falei, se você quiser, você está convidado para ir na festa junina hoje do forró, né, porque eu tenho certeza que eles vão vai ser muito bem-vindo. Porque qualquer um consegue aprender. Criança, né, tem muitas crianças lá que sabem fazer o básico, né, que é o 1, Uhum, 2, 3, porque não é uma coisa assim, difícil, né. Se você pegar uhum, ali a contagem, no começo você só vai pensar na contagem, você não vai prestar atenção na música, mas aos poucos, no que a pessoa descobre que gosta, aí ela vai começando a colocar um monte de coisa e vai fluindo a dança, sabe. ah, Eu acredito, né, o meu ponto de vista, uhum, ah, pela minha sim, experiência, né. uhum. Mas tá ótimo, Kate. Chegando para o final aqui do nosso bate-papo, foi bem bacana. A gente conversou de educação É, e nossa, foi bastante coisa, porque bastante coisa, né? eu não falo muito dessa minha parte da dança, Uhum, mas eu dancei muito tempo, eu gosto muito, então como eu comecei a sentir falta de alguma coisa do ano uhum, passado pra cá, e aí eu fui descobrir, indo para o forró, falei: "Nossa, era isso aqui que eu estava sentindo falta", então eu me sinto muito bem quando eu danço, quando eu vou, quando eu toco o triângulo, essa questão do triângulo também que surgiu também do ano passado pra cá, que eu comecei a perceber, uhum, então, muitas pessoas nem sabem que eu fazia forró, que eu dei aula de forró, que eu toco assim, porque não é uma coisa que eu exponho tanto, porque uhum. era muito da minha vida pessoal, né, que eu Ah, sempre sim. apareço como educadora e nunca falei muito dessa parte assim, mas assim, fica o convite para as pessoas, né, eu fazia parte da Academia Nosso Forró, eu Uhum, faço parte, mas eu não consigo mais ficar tão presente, né, não vou mais nas aulas como eu ia antes, mas tudo que eu posso, eu sempre tô com eles, assim. Então eu sempre ajudo a divulgar, sempre indico a escola, sabe. uhum. Ah, então, como a gente traz aqui histórias de vida, então, queira ou não, a dança também faz É, parte faz dessa parte, história de é. vida, né? Uhum. E bastante, na verdade, né? Bastante, é verdade. Mas, Kate, antes só de finalizar, então, né? Geralmente eu peço pro convidado, agora, assim, de tudo que você vivenciou, né? Desde a sua infância ali, né? Nascida no, nascendo em São Paulo, depois foi pro Pro Piauí, Piauí. depois veio pro Japão, enfim, aquela correria, faculdade, trabalhando em fábrica, tudo que você vivenciou até o dia de hoje, né? Como eu sempre falo, daqui pra frente tem muito mais vivências ainda, mas Uhum, se Deus quiser. pelo menos até o dia de hoje, assim, o que que você tirou da vida de aprendizado, assim, né? Ah, eu acho que o conhecimento, né, a gente tem que investir em conhecimento, porque sem isso a gente não consegue fazer muitas coisas, né, porque, por exemplo, eu estudei, eu consegui me formar, foi muito difícil, né, tive muitas barreiras no decorrer da faculdade, mas se não fosse os meus estudos, eu não estaria onde eu estou hoje. Hoje eu consigo viver do meu próprio negócio no Japão, e é um nicho muito pequeno, né, pensa, eu dou aula de português para criança, né, e eu tenho, assim, eu não ganho rios de dinheiro, tá, gente? Mas eu consigo me manter, eu não preciso, ter que ir para uma fábrica. Não julgo fábrica, porque eu trabalhei muitos anos, tive muito aprendizado da fábrica, mas era uma coisa que me incomodava. Eu pensava assim, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu ajude as pessoas. Sabe aquela coisa de propósito que, assim, na fábrica eu trabalhava só por dinheiro, eu contava todo dia quanto que eu tinha ganhado, zangueou, se eu faltar, era
puramente por dinheiro. E dar aula, para mim, eu esqueço de dar envelope de pagamento para as mães. As mães que me lembram, Kate, cadê o envelope? Né? A parte financeira me cobra, cadê? Eu esqueço. Então, assim, sabe quando mudou da água para o vinho? Eu preciso receber, todo mundo precisa, né? Só que eu senti um peso muito assim, que caiu, sabe? Eu só vivia por dinheiro na fábrica e dar aula para mim foi outra coisa, que meu propósito mudou. Eu consigo ajudar crianças, eu consigo ajudar famílias, né? Em mostrar para as famílias que é possível a criança crescer bilíngue, que ela tem direito a ter a língua portuguesa como base ali, que ela vai conseguir aprender bem o português, em auxiliar muitas mães, né? Eu tenho muitas mamães novinhas, né? Que ainda não têm experiência, não sabem o que fazer. Então, acho que isso tudo foi conhecimento. E, por exemplo, se eu não tivesse essa parte educacional, com certeza eu iria para esse lado artístico da dança, que Hum, faz parte de mim também e é conhecimento. Ah, mas dançar, não sei o que. Tem que estudar a dança. Eu fiz muito tempo de dança, é estudar música, é estudar passo, é pensar em ritmo. Então, é tudo conhecimento. hum, E o conhecimento ele pode se tornar prazeroso quando é uma coisa que você gosta. Então, se você descobre uma coisa que você gosta, tipo assim, vai em frente, estuda, vai atrás. Não é fácil, né? Porque por mais que eu gostava da dança, por exemplo, aí tinha dia que eu falava, ai, que saco, eu não quero ir para aula. Mas eu ia, porque é a disciplina, né? Porque hum, tudo quando se torna uma rotina fica chato, né? Às vezes até trabalhar assim, eu amo meu trabalho, né? Eu lembro que eu grávida, eu trabalhei até o final, eu tive os meus filhos, na semana seguinte eu já estava dando aula com os bebezinhos, tipo, na sala, e eu dando aula, então assim, eu não senti tanto esse peso porque eu amo o que eu faço, né? Então, acho que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, que a gente acredita, que a gente dá vida por aquilo, é muito mais fácil, as coisas fluem. Mas sem estudar, sem conhecimento, você não consegue nada disso. Então, tem que pegar firme mesmo no que você gosta, porque hoje eu ouço muito essa questão, ai, não sei o que eu gosto, não sei qual é o meu hum. propósito, não sei o que, que eu vou fazer. Mas se dá a oportunidade de descobrir, tenta coisas, alguma coisa você vai gostar, alguma coisa, todo mundo é bom em alguma coisa. Basta você procurar ou experimentar coisas diferentes, né? Porque eu acredito que comigo foi assim. Se não fosse essa questão do conhecimento, de querer fazer, de trabalhar, né, com alguma coisa que eu fizesse bem para as pessoas, Uhum. eu acho que eu ia ser uma pessoa muito mais, assim, infeliz, frustrada, sabe? Porque eu trabalhei muito tempo assim na fábrica, Tá. mas com o propósito de que eu ia sair. Uma hora eu vou sair e vou fazer outra coisa. Eu não sabia o quê. Aí que eu fiquei alguns meses na fábrica e eu comecei a estudar um pouco depois, porque eu tava ficando assim, paranoica, né? Que eu não fui igual o DKC que veio já adulto pra cá pra trabalhar. Eu vim criança, eu só estudava. E Hum, de repente eu caí no primeiro dia, já foi 12 horas ali em pé. Eu surtei, sabe? Eu surtei. Então, aí eu comecei, o que que eu pensei? Eu preciso estudar. Então, esse pensamento que as pessoas têm que ter, eu acho, né? De procurar conhecimento, que conhecimento ninguém vai tirar de você e alguma coisa de você ir atrás de alguma coisa que você gosta. Porque aí uhum. fica tudo muito mais fácil. Aí a vida começa a acontecer para você e não é pensando no financeiro, porque se a gente pensa em dinheiro, só em dinheiro, você não vai para frente, né? Eu acredito nisso, né? Então, e hoje eu vivo bem, eu sou feliz com a vida que eu tenho hoje, né? Porque eu me sinto muito realizada de poder trabalhar com aquilo que eu acreditei lá na minha juventude, né? Uhum. Então, eu consigo manter a minha família com a minha profissão, que é muito raro você ver, tipo, um professor autônomo, né? Trabalhar como a sua renda principal. Tá certo que eu tenho meu marido também, né? Mas assim, eu sou uma parte financeira importante, que se falta aluno, eu tenho que ir para a fábrica, e não tem jeito, eu vou ter que procurar um meio, né? E aí Uhum. o empreendedor, ele sempre tenta se reinventar, porque no Hum, momento que você acha que uma coisa não vai dar certo, você começa a migrar para outra coisa, né? tá. Mas a gente que está no Japão, a gente ainda tem essa possibilidade que é muito boa, que se não deu certo, vai para a fábrica e está tudo bem. Você consegue um emprego, não é difícil, mas se você consegue se reinventar, com uma coisa que você gosta, também vai dar certo. Então, acho que o empreendedor, ele tem muito isso, né? Acho que eu tenho muito isso e nem eu sei, porque eu vou descobrindo coisas, achei que com a maternidade ia ser mais difícil, com a maternidade facilitou o meu dar aula, Hum, porque eu inventei o Baby Class, que era aula para os pequenininhos, né? Por conta do meu filho, foi mais um módulo que eu criei que não tinha
antes de eu ser mãe, porque eu nem imaginava. Então, depois que eu virei mãe, eu criei um módulo a mais no Educa Mais, por conta dos bebezinhos, que deu muito certo, né? Então, as dificuldades elas vão surgindo, mas aí você começa a estudar cada uma delas e você vai aderindo ela no seu negócio. Hum. E aí dá muito certo. Então, acho que conhecimento, assim, é primordial. Todo mundo tem que ir atrás de algum conhecimento. Tá ótimo, então. Kate, obrigado, viu? Eu que agradeço, eu que Obrigado agradeço. pelo seu tempo aí. E foi bem bacana poder ouvir sua história de vida aí, tá bom? Obrigada. Acredito que todo mundo depois vai assistir o vídeo também, vai ser... Alguma coisinha ela vai tirar pra vida dela também, né? Acho que tira sim, Né? né? Mas tá ótimo, então. Despedir do pessoal do vídeo aqui, depois a gente vai despedir da live também, né? Então, muito obrigado, pessoal do vídeo aí, tá bom? Obrigada. Até o próximo Drivecast, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.